Santista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Campinas, alô, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui Estádio Brinco de Ouro, Paulistão Sicredi 2025. E aqui a emoção do rádio na Bandeirantes. Bandeirantes. Falamos a partir de agora para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Guarani e Palmeiras já fizeram o trabalho de aquecimento aqui no gramado e já se recolheram para os baixos aqui do Estádio Brinco de Ouro. Já a bola vai rolar. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes aqui na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, Paulistão, sexta rodada, começou na sexta-feira, Red Bull Bragantino 1, Novo Horizontino 2. Ontem, no Pacaembu, Portuguesa 3, Botafogo de Ribeirão 2. Em Limeira, Inter 1, São Bernardo 2. Na Neoquímica, Corinthians 2, Noroeste 1, com 43 mil de público e 2 milhões e 600 de renda. Na Vila de Virada, Santos 3, São Paulo 1, com 14.200 de público. Em Rio Claro, Velo Clube 0, Mirassol 1, gol de Davó, ex-Guarani, público 2.600. Terminou há pouco, Roger Williams, narrou aqui, Água Santa 0, Ponte 1, gol do Danilo Barcelos cobrando pênalti aos 47 do primeiro tempo. O Vitor Andrade é que sofreu o pênalti. Olha, e lá na Supercopa Rei, estamos no intervalo de Flamengo 2, Botafogo 0, os dois gols do Bruno Henrique. O primeiro gol foi a 12 minutos, depois passou 3 minutos, parou o jogo por mais de uma hora, muita chuva no Mangueirão, lá em Belém. Partida foi retomada, aí o Flamengo marcou o segundo gol, né? 2-0, e se por acaso der empate é pênalti, ganha 6 milhões cada clube da CBF. E da Comebol, o vencedor ganha mais 6 milhões. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Os jogos de cassino favoritos da galera estão na KTO e com uma novidade: cashback em dobro em todos os jogos da Fortuna, incluindo o queridinho da galera, o Fortune Tiger. Basta jogar qualquer jogo da Fortuna da PGSoft na KTO e você vai receber cashback em dobro em cada rodada. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola.
Meu coração está pedindo gol. No ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora ródio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. Times neste momento estão entrando em campo. Começa o protocolo da Federação Paulista de Futebol. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco. A bandeira do verde e branco tremula nesta noite aqui no Estádio Brinco de Ouro. Guarani em busca da reabilitação do campeonato, de manter a liderança do grupo B da competição. Vem a campo escalado pelo técnico Maurício Souza, com Gabriel Mesquita, é o goleiro 1. 2 para Lucas Justin, 3 Rafael, 4 Titi, meia dúzia Emerson, 5 para Natan, 8 Matheus Sarará, 10 Giovani, 7 Luiz Miguel, 11 João Victor, 9 João Marcelo. Bugre de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, capitão do time, Titi, Emerson, Natan, Matheus Sarará, Giovani, Luiz Miguel, João Victor e João Marcelo. No banco, Maurício Souza tem à disposição para 5 alterações. Emerson Júnior 12, Fred Conte 25, ambos goleiros, Cauê 22, Márcio Silva 13, Lucas Rafael 14, Caio Dias 18, Vinícius Cauê 16, Daniel 15, Rafael Bilu 17, Léo Porfírio 20, Denis Júnior 19 e Eliseu 21. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Palmeiras vem de 2 tropeços em casa, derrota para o Novo Horizontino, empate contra o Bragantino. Está escalado com praticamente sua força máxima. Abel Ferreira manda campo, Everton, goleiro 21. 2 Marcos Rocha, 15 para o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo, meia dúzia Vanderlan, 5 Aníbal Moreno, 27 Richard Rios, 18 Maurício, 23 Rafael Veiga, 17 Facundo Torres, 41 Estevão. É o Palmeiras, Gil Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício e Rafael Veiga, Facundo Torres e Estevão. No banco, 14 Marcelo Lomba, 4 Giai, 12 Mike, 22 Piquerez, 31 Luigi, 34 Naves, 35 Fabinho, 38 Figueiredo, 39 Thales, 40 Alan, 42 Flaco Lopes e 43 Benedetti. Arbitragem do jogo. O experiente Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 46 anos, é o árbitro do jogo. Vai ter na bandeira 1 Anderson José de Moraes Coelho, bandeira 2 a Fabrini Bevilacqua Costa, quarto árbitro Rodrigo Gomes Paes Domingues e no VAR, Hilbert Estevan da Silva. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, primeiro, dar boa noite a todos aqui, a todos os integrantes da equipe, ao Tigrão. Tigrão, aquele abraço, meu irmão. Deus abençoe aí. E que vida que segue, meu irmão. Qualquer coisa, estamos sempre aqui, você sabe disso. Bom, favoritismo claro e óbvio do lado do Palmeiras. É um dos maiores e melhores times do futebol brasileiro hoje. Tem muito conjunto, tem um bom treinador.
Mas o Guarani está numa crescente, né? Vem fazendo um bom campeonato, principalmente quando joga no Brinco de Ouro. Muito forte o Guarani no Brinco de Ouro. Na última partida venceu, jogando no Brinco de Ouro, venceu o Noroeste, que é um bom time, né? E o Guarani fez um jogo muito convincente. Eu acredito, claro, que o Palmeiras deve vir para cima, não tenha dúvida, e que a estratégia do Maurício Souza seja para tentar aí pegar o Palmeiras de surpresa, ou até mesmo uma marcação um pouco mais à frente, um pouco mais acima, né? Subindo um pouco mais as linhas, até porque o Guarani está jogando em casa. Mas a gente sabe que não pode vacilar, a gente sabe que não pode desligar da tomada. Quero aqui lembrar aquela partida do Guarani contra o São Paulo, onde o Guarani fez um belíssimo jogo. Só que a 2 minutos deu uma desligada, o São Paulo foi lá e fez 1-0 e acabou vencendo a partida. Então, que sirva de lição e que o Guarani consiga fazer um jogo equilibrado e de muita intensidade. E principalmente, Tigrão, 100% de concentração. Porque quando você enfrenta time de qualidade, se você desligar, repito, você toma o gol. O que você espera pro jogo, Tiger? Um abraço. Eu espero um jogaço. O Guarani vem fazendo um belo de um campeonato em casa, galera única, né? Só a torcida do Guarani. Claro que tem um ou outro palmeirense infiltrado aí, mas 99% a torcida do Guarani. É claro que vai ter uma atmosfera muito favorável, mas o Palmeiras inteiro, ele tá aí entre os 3 melhores times do Brasil. Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, apesar de algumas baixas que a equipe sofreu, né? Dudu, alguns jogadores importantes que saíram, mas tem uma molecada muito boa de bola. Esse Estevão, de número 41, para mim, em 2 anos, ele vai ser bola de ouro, vai ser o melhor jogador do mundo. Ele é um fenômeno. Então não pode dar vacilo, ele joga ali do lado direito. Todo mundo sabe que ele vai pegar a bola e vai driblar para dentro. Todo mundo sabe, todos os marcadores, a cobertura sabe. E ele dribla e leva todo mundo. É impressionante a qualidade desse garoto. O Veiga é o maestro do time. Esse Facundo Torres é um inferno lá na frente. Maurício é um meia atacante. Eu considero o Maurício praticamente um terceiro atacante, né? E aí Richard Rios, esse Aníbal Moreno. O Palmeiras inteiro é um timaço. É um timaço. A zaga, uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, com o Gustavo Gomes e Murilo. Vanderlan, menino, crescendo muito na lateral esquerda. O Marcos Rocha com toda a sua experiência. E o Everton lá atrás é um paredão. Então o Palmeiras vem inteiro e o Guarani não se intimida. Vai num 4-3-3 com Natan, Matheus, Sarará, Giovani no meio. Luiz Miguel, o garoto João Marcelo, muito promissor no comando de ataque. E o João Vitor, que vem fazendo um belíssimo campeonato. Para mim é surpresa a volta do Titi. Surpresa, né? Mas boa sorte para ele, que dê tudo certo. No restante é o time que vem jogando e o Guarani vai duelar para valer com o Palmeiras num jogo que eu acredito que vai agradar em cheio no Brinco de Ouro, meu caríssimo Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o jogo. A saída de bola pertence à equipe do Palmeiras, que já está ali no centro do gramado. O Palmeiras hoje com camisas brancas, calções verdes, meiões brancos. Time do Guarani com camisas verdes, calções brancos e meiões verdes. É um choque ao viverde, portanto, né? Conseguiram encontrar aí uma mescla para que os dois times possam se utilizar dos seus uniformes. Claro, o time do Palmeiras está com o uniforme número 2. Vai começar o espetáculo e você vai curtir tudo aqui pela Rádio Bandeirantes em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O árbitro toma as últimas providências. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa mais uma página viva do futebol do Brasil. E a partir de agora você está conectado com a maior emoção do futebol. Vem comigo, torcedor. Time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai, Bugre! Vai, Bugre! Vai, Bugre! Vai, Bugre!
sempre Guarani. Domina o time do Palmeiras, vem com Gustavo Gomes, ele bate de perna direita, lança a bola por dentro, lá atrás, tira a defensiva do time do Guarani, vem João Vitor, ele balança o corpo, tenta sair da rente, arrisca lateral, a bola foi para a linha lateral, torcida protesta, diz que não, ela não saiu inteira. E a partir de agora, você que está ouvindo a transmissão pela Rádio Bandeirantes, nós temos como prêmios um cortador de cabelos da Mundial, mais um kit KTO. E para participar, acesse o nosso YouTube da Rádio Bandeirantes. Lá preencha o formulário fixado nos comentários e boa sorte para você. A promoção vale enquanto a bola estiver rolando, tá bom? Então corre para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe, boa sorte para você. O sorteio será no apito final com o incomparável Edu Pinheiro. No campo de defesa, Emerson Barbosa recua, toca a bola para Titi, saiu jogando errado, olha o time do Palmeiras, Estevam, chegou na entrada da área, chega bem, Matheus Saraná, afasta, tira, a bola caiu pela direita, Justin, tenta a passagem, o time do Guarani, o árbitro para a marca falta, Vladimir Catarino. Falta cometida pelo Vanderlan, ele cometeu a falta e saiu de fininho, até para não levar bronca, Guarani cobra no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lançamento de Titi lá de trás no campo de ataque para João Marcelo, muito forte. O Everton saiu lá atrás, domina com os pés. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Detalhe. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Detalhe no ar, pois não, diz aí, Tigrão, um grande abraço. Muito obrigado, Batista, um abraço para você também. Olha, é o seguinte, só para dar um alerta, né, o Palmeiras está marcando ofensivamente, está marcando à frente, olha lá, vai o Palmeiras. Não deu em nada, Tigrão. Não deu, eu ia chamar a atenção para que o time do Guarani tenha muito cuidado, que o gramado está em boas condições, mas choveu muito. E principalmente ali próximo da entrada da área, nesse primeiro tempo do Palmeiras, tem poça d'água. O jogador pisou lá, voou água para todo lado. Então tomar cuidado, especialmente. Vem embora o time do Guarani, Emerson Barbosa, furou o bloqueio, penetrou na tabela, vai para o campo de ataque e o árbitro não marca falta. Reclama a torcida, Vladimir Catarino. Uma falta clara em cima do Emerson Barbosa, que saiu costurando o Vladimir. Murilo foi quem chegou no carrinho ali perigoso, acertou o jogador da equipe do Guarani, o árbitro em cima do lance não marcou. Batista. Pois não, o Tigrão completando o seu raciocínio. Bom, só para dar esse alerta então, que no segundo tempo o Guarani vai estar com a sua defesa postada no gol de entrada. E não adianta esse negócio lá, parou a bola, tá vendo? Nesse momento, ó, água pra caramba ali no setor de lateral esquerda do Palmeiras. Ali não dá para tocar, perde uma bola é fatal. Então, quando tá assim, companheiro, chuta para onde o nariz está apontando, que é o melhor negócio. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de R$ 79,99 por mês. Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Vem embora o time do Palmeiras, entrou na área, tentou cruzamento, a bola vai para fora. Veio balançando, entrou na área e Estevam, a bola batida, cruzada, vai para fora, o fio desvio, Catarino. Jogada perigosa do Palmeiras, sempre com Estevam ali pelo lado direito, avançou na tentativa do cruzamento, a bola desviada no meio do caminho. Escanteio para o Palmeiras, Batista. Escanteio para o Palmeiras, bater pela esquerda, ataca o Verdão da capital. Veiga. Para o gol do placar eletrônico, Rafael Veiga. São 2, 4, 5, 6 do Palmeiras dentro da área. A zagueirada do Verdão da capital lá dentro.
Momento de grande expectativa. Veiga partiu o pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol do Palmeiras! Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luz. Na cobrança de escanteio pela esquerda, cruzamento de Veiga, fez o levantamento na entrada da pequena área. Richard Rios subiu desviando de cabeça, mandou a bola pro fundo do gol e abre o placar do jogo. Bola parada mais uma vez funcionando, cruzamento na área para o toque de cabeça de Richard Rios, abre o placar para o time do Palmeiras. Richard Rios subiu livre, testou firme, 1 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Na verdade, detalhes, a qualidade da cobrança do Rafael Veiga, a liberdade que teve o Richard Rios, a lei do ex prevaleceu, o ex-bugrino mandou pra sede sem dificuldade nenhuma, não tinha marcação pra cima dele, e ele não comemorou em respeito até o Guarani, mas enfim, tá na frente o Palmeiras 1-0. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos e 55, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Aqui no Brinco, na frente o time do Palmeiras, Richard Rios de cabeça. Palmeiras 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Ô Batistão, um abraço pra você. Olha, o Roger Williams narrou aqui, Água Santa 0, Ponte 1, gol do Danilo Barcelos de pênalti a 47 do primeiro tempo. E lá em Belém, no Mangueirão, Supercopa do Rei, está com 19 segundo tempo de Flamengo 2, Botafogo 0. Bandeirantes FM 85,7 no youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Emerson Barbosa dominou, ganhou no pé de ferro, jogou para João Vitor, pé canhoto, levantou na área, subiu o toque de cabeça, Luiz Miguel vai embora para fora pela linha de fundo, fez o movimento perfeito de corpo e soltou a testada, a bola passou à esquerda de Everton, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. A jogada foi toda bonita, o Emerson deu um drible desconcertante no Marcos Rocha, ajeitou para o João Victor, que buscou exatamente do outro lado, rente à trave, o Luiz Miguel conseguiu o cabeceio, mas mandou a bola para fora, chegou com perigo, Bugre. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Richard Rios domina, soltando pela direita para Marcos Rocha, vem embora o time do Palmeiras, levanta a bola cruzada de perna esquerda para o outro lado para Facundo Torres. A bola foi direto e para fora, para a linha lateral. É remesso no campo de defesa para o Guarani. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Acesse aromadazervas.com.br. Domina o time do Guarani, vem Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou para a área, chega lá atrás para tirar, afasta Gustavo Gomes, é arremesso lateral, vem pela esquerda, vai tomando posição Emerson Barbosa, para João Vitor, para Emerson Barbosa, volta para João Vitor, ele balança o corpo, ameaça a finta, saiu, veio para a linha de fundo, levou bem no limite, não conseguiu cruzar, a bola foi tirada. Mas sobrou com o Emerson Barbosa, que toca para a linha lateral. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado
em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Conferindo o placar do jogo. Aqui, Estádio Brinco de Ouro, Palmeiras 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, a Supercopa Rei, agora 22, segundo tempo lá no Mangueirão, em Belém. Flamengo 2, Botafogo 0, 2 gols do Bruno Henrique, ambos no primeiro tempo. Vem o time do Palmeiras, Marcos Rocha tentou fazer o erguimento na área. Vem lá atrás Emerson Barbosa, afasta Tugra para João Vitor. Pela meia esquerda, bola Sarará, recua. Vai sair jogando o Titi na fogueira. Olha o time do Guarani com a saída de bola se complicando. Sarará dominou, soltou para Natan, perdeu a bola. Vem o time do Palmeiras, vem a pé canhoto, bateu, é gol! Gol, 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 gol! Do Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente no gramado em na marca de 12 minutos passados, primeiro tempo. Saída errada, Maurício dominou, partiu, bateu firme, mandou a bola no fundo do gol. É o segundo do Palmeiras. Maurício marca para o time do Palmeiras, o segundo aqui no Estádio Brinco de Ouro. Maurício, camisa número 18. Palmeiras 2, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. A sua narração foi muito clara, Batista. O Guarani não conseguiu sair do campo de defesa. Não conseguiu mandar a bola para frente. De toquinho em toquinho, perdeu a bola para a recuperação do Maurício, que aí chutou. Sem condições de defesa para o Gabriel Mesquita, que não estava aguardando, esperando o erro. O Guarani presenteia o Palmeiras. Maurício vai a sedes, 2-0 Verdão. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Time do Guarani não poderia piscar e erra bizonhamente em Gleger. Um abraço. Um abraço, Batista, boa noite. Foram dois erros, né? Dois erros, menos de 15 minutos. 2-0 para um time desse de qualidade para o Palmeiras. Realmente falta de atenção, descuido, né? O Guarani não precisa ficar com esse toquinho atrás. E aí acaba perdendo uma pressão do Palmeiras. E aí a qualidade do jogador, né? O Maurício, sem dúvida nenhuma, fez um belíssimo gol. O Guarani entrou dormindo na partida. Eu alertava isso desde o início. Se piscar, perde o jogo. O Guarani piscou duas vezes, 2-0. Domina o time do Guarani, vem pela direita, lançamento pela lateral da grande área. Tentando o cruzamento, a bola foi para fora pela linha de fundo, aí escanteio para o Guarani, Vladimir Catarino. Jogada construída pelo Giovani lá na linha de fundo, Aníbal Moreno estava na marcação. Tocou por último a bola, escanteio que o Luiz Miguel vai cobrar. Luiz Miguel vai para a bola, para a cobrança, 14, quase 15 do primeiro tempo, 2-0 para o Palmeiras. Luiz Miguel vai fazer o erguimento da bola na área. São 2, 4, 5 jogadores do Guarani lá dentro. Momento de expectativa. Vem na bola Luiz Miguel, autorizado. Pé canhoto, cruzou na área, subiu no toque de cabeça. A bola foi embora, Titi todo desequilibrado. É tiro de meta pro Palmeiras bater. Alçou o voo o Titi, né? Ele subiu demais ali para tentar o cabeceio, marcado pelo Moreno, até tocou na bola, mas estava sem condição nenhuma de arremate, apenas tiro de meta. Cuida bem do seu dinheiro. É o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Valdemir Gomes solta a palavra fácil, comecinho do jogo e a partida é altamente desfavorável para o time do Guarani, que está perdendo 2-0 o Tigrão. O Palmeiras nem precisava disso, né? O Palmeiras tem uma competência impressionante, muita qualidade, mas na verdade o Guarani doou 2 gols, né? No primeiro, a 6 minutos, escanteio, o Veiga levanta
E aparece entre 3 jogadores do Guarani o Richard Rios. Tava o Sarará, tava o Rafael e tava o Titi. Todo mundo olhando. Gol do Adro. E o Guarani já tinha saído errado 3 vezes. Saída de bola errada, dando de presente 3 vezes. Na terceira tomou. Tinha sido 2 do Titi e a do segundo gol agora foi do Sarará. Parece nervoso o Guarani. Não pode ser inocente assim, né? Contra um time que com essa qualidade. Guarani, Sarará, pé direito, bateu contra o paredão do Palmeiras. Boa descida do Guarani, Vladimir Catarino. Primeiro com Luiz Miguel, foi costurando. O corte parcial da defesa do Palmeiras sobrou pro Sarará, que bateu também bloqueado pela defesa palmeirense. Pois não, Tigrão completando o raciocínio. Não, o Gleger já tinha falado, e é a pura realidade, foi muito feliz. Não pode piscar, né? Tem que botar palitinho ali. Se tá apertado o Palmeiras, o Abel, sabendo das limitações de saída de bola do Guarani, não é bobo nem nada, ele subiu a marcação, tá marcando sob pressão. Então, cara, se der pra sair jogando em segurança, se tiver qualidade pra isso, sai. Mas se tá apertado, dá chutão. Não pode. Então, contra um time desse, você toma 2-0 a 12 do primeiro tempo, fica quase impossível, mas tem muito jogo pela frente. Falta pro Guarani bater lá pela direita, Vladimir Catarino. Luiz Miguel vem na cobrança, vem bola na área, Batista. Luiz Miguel vem pra bola pra batida, autorizado, pé canhoto, mal. Pra fora, longe, é tiro de meta pro Palmeiras bater. Tinham pelo menos 5 jogadores do Guarani aguardando o cruzamento. O Luiz Miguel mandou direto pela linha de fundo. Perigo algum, tiro de meta Palmeiras. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CB nas redes sociais. E o time do Palmeiras, em Vladimir, é mesmo que não tivesse número nas costas, né? Que a camisa é branca, número dourado e a camisa, o gramado, claro, choveu muito em Campinas, está lamacento, então é como se não existisse número na camisa do Palmeiras. Aqui de baixo já é difícil, imagine pra você aí da cabine, hein, Batista? Ainda bem que a gente conhece mais ou menos alguns jogadores. Domina Marcos Rocha, vem o time do Palmeiras, ameaça o cruzamento na área. Richard Rios partiu, pediu, bateu cruzado, a bola explodiu no paredão do Guarani. Volta Richard Rios, tentou dominar, tira João Vitor, vem pra bola, uma paulada, palma Gabriel Mesquita. Maurício, entrada na área, bateu firme. Gabriel Mesquita defendeu e evitou o gol do Palmeiras, o terceiro, Vladimir Catarino. O Palmeiras tá abusadinho, hein? De qualquer lugar do campo tá chutando, o Maurício arrematou, uma pancada. Bela defesa feita em 2 tempos pelo goleiro Gabriel Mesquita. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Razorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade. Batida de Maurício, entrada na área, defesa de Gabriel Mesquita. Parece que ele caiu meio esquisito ali, né, Batista? Uma bola para não dar rebote. Claro que tá ainda, né? O goleiro já começa o jogo, 2 gols, 2 bolas na rede. De repente os caras começam a bombardear. Ele fez o que tinha que ter feito, uma defesa com segurança. Mas eu achei uma bola defensável, o grau de dificuldade baixíssimo, 7,5. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. A lançada para Estevam, ele domina, soltando para Maurício, vem Sarará. Chegou na marcação, o árbitro parou, marcou falta pro Palmeiras bater o Vladimir Catarino. E é central, né? Não é tão perto assim, mas é centralizada. A falta cometida pelo Sarará. Não gostou da marcação, mas o árbitro confirmou. E bola parada mais uma vez pro Palmeiras. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo.
Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou então ligue 0800 1102. Falta! Vamos ver quem é que vem ali. Richard Rios posicionado. Rafael Veiga também. Estamos com 21 da etapa inicial. 2-0 para o time do Palmeiras. Guarani arma a barreira. São duas barreiras, uma do Guarani, inclusive com um deitado atrás da barreira, e uma outra do Palmeiras, com apenas 2 jogadores. Rafael Veiga arma a perna canhota para a batida. Richard Rios também está posicionado e preparado. A barreira anda. O árbitro fica ali chamando a atenção da barreira. E agora vai para lá dizendo que a barreira andou um pouco mais. Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o árbitro do jogo. Momento de grande expectativa. Lá vem o Palmeiras. Autorizado Veiga. Partiu o pé canhoto, bateu. Vai embora. Dá um tapinha nela, Gabriel Mesquita. A bola passou, saiu, foi embora pela linha de fundo. Intervenção importantíssima. Escanteio para o Palmeiras bater. Tinha endereço, hein, Batista? Ia lá no ângulo esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, que fez a defesa. Palmeiras cobra escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras. A Rafael Veiga vem para fazer o erguimento na área. Momento de grande expectativa. Vai reclamar ali. Tá reclamando ali o Rafael Rodrigues. Reclamando com a arbitragem. Chovendo no estádio Brinco de Ouro. Placar de 2-0. Time do Palmeiras se prepara para a cobrança de escanteio. É no gol do placar eletrônico. O árbitro chama as falas. Gustavo Gomes e também Rafael Rodrigues. Fez ali uma palestra, uma conferência. Tudo certo. E o Veiga vem para a batida, cobrança de escanteio, levantou na área. Gustavo Gomes toca nela, subiu Gabriel Mesquita, pega e não solta Vladimir Catarino. Pegou bem o Gabriel Mesquita e já tenta ligar o contra-ataque. Ligando rapidamente no campo de ataque pela direita. Se manda, vai pra lá Luiz Miguel. Chega bem Vanderlan. Afasta, tira Luiz Miguel. Cobrou, tocou pra Giovani. Vai pra cima da marcação. A bola escapa, sai pra linha lateral. O último toque foi do Giovani. E um pedido da assessoria da imprensa do Guarani. Em nome do Giovani, que ele quer ser chamado de Giovani e não mais de Giva. Então, aqui no Guarani, será Giovani. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Também vou fazer 24 minutos. Oi, Vladimir. Farei um pedido também para ser chamado de Vlad daqui para frente, Batista. É mesmo? Vamos ver se pega, né? Você é vampiro? Não, mas gosto. Segue o jogo. Atenção, se você quer concorrer a um cortador de cabelos da Mundial, mais um kit da KTO. Participe do sorteio através do nosso YouTube da Rádio Bandeirantes. Embora o time do Guarani tentou levar pela esquerda, João Vitor foi desarmado. Richard Rios tomou, dominou, rolou, toca na frente, sai jogando lá atrás. Marcos Rocha outra vez para Richard Rios. Falta. Natan chegou cometendo a falta. Entrando lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário fixado nos comentários e no apito final você vai concorrer. Fique ligado porque você que acompanha aí as jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes Campinas, em toda jornada esportiva você pode faturar muitos prêmios. Lembrando que o sorteio acontece sempre no apito final. Placar de 2-0. O time do Guarani vai perdendo o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro.
Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025. Ô, Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Pois não, Vladimir, pode falar, fala que eu te escuto. Anote aí na sua papeleta, pintou o primeiro cartão amarelo pro Vanderlan. Meia dúzia do Palmeiras, tá amarelado, Batista. Vanderlan tá amarelado, recebe, portanto, o amarelo. É o primeiro do jogo. E a falta é pro Guarani bater lá pela direita, Luiz Miguel. É o homem do táxi. Táxi do Mineiro. Luiz Miguel. Partiu, pé canhoto, levantou para a entrada da área para Titi. Gustavo Gomes tira de cabeça. Emerson Barbosa também de cabeça. Coloca na entrada da área. Chega Marcos Rocha, afasta. O rebote vai sobrar com o Titi. Ele domina tocando na esquerda para Emerson Barbosa. Rola curtinho pela esquerda. João Vitor, Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou para Luiz Miguel. Nossa! Mas aí ele quer matar Ele quer matar, não tinha condições, mas nem que tivesse turbina nas nádegas, nem que estivesse no táxi do Mineiro, chegaria nessa bola, hein, Vladimir? Não, nem com o Mineiro na direção não daria, né? Se livrou da bola ali o Emerson, agora pintou cartão amarelo para o jogador do Guarani, o Natan. Natan, camisa 8, tá amarelado e ele estava pendurado, então é o terceiro cartão dele. Primeiro jogador do Guarani suspenso por amarelo no campeonato. Ele não pega na próxima quinta-feira o Água Santa. Natan Camargo, amarelado, terceiro, portanto, e está fora do próximo jogo. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vanderlan veio para a bola, para batida na cobrança de falta pela esquerda, abdicou da função, pois dá uma informação, Edu Pinheiro. Olha, terceiro gol do Flamengo, Luiz Araújo, 37, segundo tempo, lá no Mangueirão, na Supercopa Rei. Agora Flamengo 3, Botafogo 0. Cruzamento na área, a bola voltou, Marcos Rocha, pé canhoto, bateu firme em cima do paredão do Guarani, a bola volta com Richard Rios, ele domina e recua, vai tocando lá atrás, o Everton está fora da sua área de confinamento e faz o levantamento lá na área, vem de soco, Gabriel Mesquita tira, a bola voltou, Maurício colocou na área, tentou a penetração, Estevão pela direita, a bola não chegou, chega lá atrás o time do Guarani para afastar 2-0, tá perdendo, Natan toca a bola pela direita, Justen mata no peito, solta o jogo por dentro, vem para João Marcelo, abriu lá pela ponta direita, escapa Giovani, arranca o time do Guarani, vai para cima, a marcação chega, Vanderlan chega tirando, a bola vai para a linha lateral, arremessou pela direita para o time do Guarani bater, vai viajar. Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Vem o time do Guarani, batida de longe, Luiz Miguel de canhota, pegou meio que grama, meio água. A bola torta e vai para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Palmeiras bater, Vladimir. Pegou tudo menos bola, legal o chute do Luiz Miguel, né? Foi para fora, perigo nenhum, tiro de meta para o Palmeiras. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Time do Guarani domina, vem por dentro pela minha direita, placar de 2-0, tá perdendo o jogo, Titi faz o passe para Sarará, ele tenta fazer o passe por dentro para João Marcelo, mas erra. Vanderlan afasta tiro, o time do Guarani já retoma pela direita, se manda lá na frente, vem tentando costurar em cima da defesa, domina Justen, ele que é lateral, mas estava por dentro, a torcida gosta, bola recuada, domina do campo de retaguarda, Rafael Rodrigues para Titi, Titi trabalha curtinho, em cima da risca da metade do campo, vem para Sarará, abriu para Luiz Miguel na ponta direita, ele domina, foge na marcação, recua para Natan Camargo, ele vem em cima da risca da metade do campo e rola para Titi. Menino
formado na base. Articula, toca pela esquerda para Emerson Barbosa, dali para João Vitor. Chega, acompanha Marcos Rocha na marcação, a bola vai para a linha lateral. Cobrança rápida, o time do Guarani tem pressa, vem Saraná, foi empurrado. O árbitro parou, marcou Aníbal Moreno. Chegou empurrando. E é falta pela esquerda no campo de ataque. A falta para a equipe do Guarani bater o Vladimir Catarino. E o Guarani tentou cobrar um pouquinho mais à frente. O árbitro diz não, é mais para trás. Mesmo assim é perigosa, pode pintar cruzamento na área. Saraná vem para a bola, para a cobrança. Falta, ele não lança na área. Prefere o toque dentro do círculo central para Natan Camargo. Fez o lançamento na área. Que jogada tosca, que coisa. Isso aí era ensaiado, Vladimir? Alguém faltou ao ensaio, né? Não deu certo. Tiro de meta para o Palmeiras. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois esse ataque domina, fez João Vitor, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu de fora da área, bateu firme, mas a bola subiu demais, Vladimir Catarino. Luiz Miguel, teve até espaço, liberdade para o arremate, mas como você disse, pegou muito embaixo. Ela subiu sem perigo algum para o gol do Everton. 32 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Aqui no Brinco, Palmeiras 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, o Rosi Williams na rua aqui, Água Santa 0, Ponte 1, gol do Danilo Barcelos de pênalti a 47 do primeiro tempo. E lá em Belém, Supercopa Rei, o Botafogo diminui, gol de Patrick de Paula, 41 segundo tempo, Botafogo 1, Flamengo 3. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entra lá, tem um formulário, preencha o formulário e concorra a um cortador de cabelos da Mundial. Mais um kit da KTO. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e preencher o formulário. O sorteio será no apito final. E está caído neste momento Luiz Miguel. O que aconteceu aí, Vladimir? É o Luiz Giva. Miguel ou é o Giva? É o Giovani, né? Aliás, não quer ser chamado de Giva, né? Então é Giovani. É Giovani, tá caído, Batista. Só corrija na sua papeleta, o amarelo do Guarani, Batista, foi pro Emerson, viu? Não foi pro Natan, não. Então o Natan segue pendurado com 2 amarelos, mas aquele cartão no meio campo foi para o Emerson, meia dúzia do Bull. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu discuto. Um lance horrível, hein? Sabe por quê? Ele foi dividir a bola com o Vanderlan, falando do Giovani. E ele prende... Ai, meu Deus. Ele prende o pé esquerdo. O pé fica para trás e ele cai para frente com todo o peso do corpo em cima do pé, do tornozelo esquerdo. Tomara, Deus queira que não seja nada, mas um lance horrível. E o jogador relata muita dor, põe as 2 mãos na cabeça e foi um acidente. O jogador do Palmeiras nem tocou nele, o jogador do Palmeiras toca na bola. Mas ele, ao cair, o pé fica para trás. E ele dobra a perna e cai com o peso do corpo inteiro, com o pé dobrado para trás. Toda a sobrecarga do peso do corpo no pé. Lance horrível, perigoso. Tomara que não seja nada com o Giovani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá saindo de maca móvel. Neste momento, aliás, a maca móvel está atrás e o Giovani à frente da maca móvel vai tentar sai voltar. manquitolando. Vai tentar voltar, tá ali na beira do gramado para tentar voltar, Batista. Domina o time do Guarani, vem Natan, tentou o passe, errou, mas no rebote a bola volta, Natan enfiou para João Marcelo, partiu lá pela direita, vai para a linha de fundo,
Tentou o cruzamento, mas acabou o campo. É tiro de meta pro Palmeiras bater. Saiu com bola e tudo, né? Quem estava na jogada era o Lucas Justin. Acabou saindo com bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta Palmeiras e já está de volta o Giovani. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Menos mal, né, Gleger? A entrada realmente foi feia, mas o jogador está de volta, Gleger Zorzin. Eu acho que o Tigrão traz o relato com muita propriedade, né? Mas ali ele foi, na hora que ele vai para cair ali, eu acho que ele dá uma jogada no corpo para frente, aliviando um pouco o peso. E isso foi que acabou não tendo uma lesão muito grave. A gente fica até meio assustado aqui quando vê a imagem, né? E o relato do Tigrão foi perfeito. Agora, e você vê que ele tá manquitola ali, né? Tá manquitolando, talvez não aguente, tá? Não vai dar, viu? O Guarani vai mudar daqui a pouco, Cleber. Ele não vai aguentar. Mas olha, talvez não seja nada grave, é isso que a gente espera. Mas realmente foi de arrepiar os cabelos o lance, hein? Luiz Miguel tenta levar, vem driblando, a bola parou na poça d'água. Tentou dominar em cima da marcação, Luiz Miguel fica caído, o árbitro não marca nada. Deixa o jogo seguir e vai embora o time do Palmeiras. Bola aberta lá pela esquerda e dois jogadores do Guarani ficam caídos. É o Giovani, não dá mais, né? Tá caído de novo ali o Giovani, pede atendimento, e também o Luiz Miguel. São os dois jogadores do Guarani caídos aqui no ataque. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Aqui, Estádio Brinco de Ouro, Palmeiras 2, Guarani 0, Edu. Clássico em Goiânia, intervalo em gol de Emerson Urso. Vila Nova 1, Goiás 0. No Mineiro, Mineirão, gol do Berlândia. Cruzeiro 0, Berlândia 1, mas já empata o Cruzeiro. Tá 1 Cruzeiro Berlândia e a final da Supercopa Rei, lá no Mangueirão, em Belém, 49 segundo tempo, 3 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. O Mengão vai conquistando mais um título, Batistão. É comigo. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mudou. Vai. Vinícius Cauê entrou com a 16 no lugar do Giovani. Saiu 10, Giovani, entrou 16, Vinícius Cauê. Agora pinta cartão amarelo ali para jogador do Palmeiras. Me parece ser o Aníbal Moreno, já confirmo para você, mas tem cartão para o Palmeiras, Batista. Mais um cartão no jogo. E aí, Tigrão, esta alteração aí no time do Guarani, como é que fica? Vai fazer falta, né? Vem muito bem no campeonato, inclusive já fez gol, né? Fez um bonito gol contra o Noroeste. O Giovani, ele é um segundo volante /meia, que ocupa quando o Guarani desce muito bem aqui o lado direito do campo, né? Ele faz uma dobra ali, exatamente com o Luiz Miguel, que joga à frente, mas aparece como surpresa. Eu acho que tem muita qualidade, tem bom arremate. Vai fazer falta. Vamos ver como é que entra aí o Cauê, mas o Vinícius Cauê é volante, né? Ele disputou a Taça São Paulo. Também é um segundo volante, canhoto, qualidade, mas não tem no momento a experiência, a presença em campo que tem o Giovani. Então uma alteração que o Guarani vai sofrer e outra coisa, né? Se o Maurício Souza quiser, já pode começar a dar instrução aí para trocar o Luiz Miguel. O Luiz Miguel está muito mal. Eu acho que o Rafael Bilu seria uma ótima opção para início já de segundo tempo.
O Bilu não consegue jogar. Ele tá num momento ali jogando engavetado entre o Murilo e também o Vanderlan. E as que tentou foi muito mal. Não faz um bom jogo. Eu acho que é um jogador para ficar no vestiário, para o Guarani tentar alguma coisa em nível de reação. Num jogo duríssimo, né? Complicadíssimo, já com um passivo grande, perdendo por 2-0 contra um dos melhores times do Brasil. Tem que tentar mexer para tentar alguma coisa aí para o segundo tempo. Cauê Rafael tem 20 anos. É Vinícius Cauê. Aliás, Vinícius Cauê, né? Vinícius Cauê que entrou, mas é o cara da Copinha? Os dois são da Copinha, né? O Cauê é o lateral direito e o Vinícius Cauê é o volante. Ah, perfeito. Então, Vinícius Cauê é o volante que também disputou a Copinha. Entrou aí, camisa número 16. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Placar de 2-0. O time do Guarani tomou 2 gols em 12 minutos. Neste primeiro tempo e vai perdendo o jogo. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. E vem o time do Palmeiras, arranca na entrada da área, batida, vai embora. Tava valendo nada, viu impedimento, é isso, Vladimir Catarino? Sim, a senhorita Fabrini Bevilacqua já havia notado o impedimento. Tem que esperar o lance terminar protocolarmente, mas o impedimento já estava configurado, Batista. Essa é uma regra, né? Que realmente deveria mudar, porque tem que esperar tocar da bola para depois marcar um impedimento, mesmo que o jogador esteja a 2 quilômetros impedido. A informação de Isaías do Pinheiro. Olha, acabou no Mangueirão, hein? Flamengo 3, Botafogo 1, 2 do Bruno Henrique, outro do Luiz Araújo e o Patrick de Paula para o Botafogo. O Flamengo ganha 12 milhões, 6 da CBF e 6 milhões da Conmebol. E o Botafogo ganha 6 milhões da CBF. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina o time do Guarani, vem com Emerson Barbosa, aberto na ponta, tentou o cruzamento, muito mal. Esse é o tipo do lance nem, né, Vladimir? Verdade, nem chutou, nem cruzou, nem fez o passe, nem nada, né? Lance errado aí do Emerson Barbosa. O Guarani, nas 2 derrotas que teve no campeonato até aqui, contra São Paulo e contra o Mirassol, o discurso foi de que o time perdeu jogando bem. Pelo menos nesse primeiro tempo não é o que está acontecendo, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. 43, primeiro tempo, 2-0, Gleger, Zorzinho, opinião do jogo, até aqui, Guarani perdendo o Gleger. E o Palmeiras manda no jogo, né, Batista? Tem posse de bola, você vê que a hora que pressiona, sempre chega com muito perigo. O Guarani meio que se assustou, né, conseguiu dar uma equilibrada, conseguiu neutralizar algumas jogadas, mas ainda o Palmeiras é muito forte e para mim, na minha modesta opinião, merece o resultado. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, pelo site, pelo app. Abra sua conta no Sicredi. Justen tira a bola lá atrás, lança um pouco mais à frente para Luiz Miguel, retoma o time do Palmeiras com o Vanderlan. Camila soltando o jogo por dentro pela meia, Palmeiras reclama de uma falta. No árbitro não marca, então o time do Guarani vem no contra-ataque. Lançamento errado de Emerson Barbosa. Mas o Marcos Rocha tocou para fora, aliás, quem errou o passe foi o Justen, que veio lá da direita, derivando para a esquerda, tentou o passe, acabou ganhando o arremesso lateral. Mais 4.
Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/Band Mais TV. Bola parada, falta. É pro time do Palmeiras, placar de 2-0. Time do Verdão, Marcos Rocha vem pra cobrança no campo de defesa. Soltando pela esquerda, Murilo. Tenta o passe aberto pela esquerda. E aí o Lucas Justen usa o calcanhar contra o Vanderlan para ganhar o arremesso lateral. Bateu no corpo do jogador do Palmeiras. Tem impresso o time do Guarani, cobra arremesso lateral e vai sair jogando lá atrás com o Rafael Rodrigues. Empurrando pela esquerda na entrada na área. Só cerca o time do Palmeiras. Titi domina, faz o lançamento comprido pela esquerda. Parte o Emerson Barbosa, fez o corte. Dominou para o time do Guarani, rola atrás para João Vitor. Por dentro para Sarará, deu mole. Perdeu para o Richard Rios, cometeu a falta e vai tomar cartão. O clássico cartão, né? Comete um desequilíbrio total no lance, hein, Vladimir? Tava com a bola dominada, perdeu pro Richard e segurou o meia do Palmeiras. Então não tem segredo. Amarelo pro camisa 8, Matheus Sarará. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, com referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Embora, domina, tentando a passagem no campo de ataque, vem pra bola o time do Palmeiras, Marcos Rocha, abriu pela direita, vem pro cruzamento, lançamento na área, o time do Guarani tira Emerson Barbosa, chega, afasta ali pela esquerda, pra João Vitor, ele pisa na bola, perdeu pra Marcos Rocha, vai pro fundo, tentou o drible, conseguiu, passou o time do Guarani, chega, rasga, afasta lá atrás, tirando de qualquer jeito, Emerson Barbosa, a bola volta, o time do Palmeiras domina, Estevam, vai pra área, ficou em dúvida quem batia, vem de trás, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Do Palmeiras! Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o amor. Na marca de 47 minutos passados, o time do Guarani outra vez com uma lambança impressionante. Veiga. Ninguém conseguiu marcar. A bola foi cruzada, veio para a linha de fundo, voltou para a área. Todo mundo marcando, mas ninguém com eficiência. Veiga veio de trás, encheu o pé. De pé da direita, Rafael Veiga estufou a rede. A bola bateu lá dentro e fez. É o terceiro. Palmeiras marca o terceiro aqui no Brinco. Palmeiras 3, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Não, incrível o lance, uma lambança, né? Parecia pelada lá dentro da área defensiva do Guarani. Ninguém conseguiu fazer o corte a partir de um lance do Marcos Rocha aqui na direita. Bate, rebate, a bola sobrou pro Veiga, que bateu no canto direito do goleiro Mesquita. Comemora mais uma vez o Verdão, ainda no primeiro tempo o Palmeiras faz 3-0. Placar de 3-0. Time do Guarani vai perdendo e neste momento a checagem. A arbitragem está checando o lance no VAR. Hilbert Estevam da Silva está checando o lance. Detalhe no ar, Tigrão. Não, claro que a checagem pode mudar toda a história, mas não pode, né? Quando a bola é tirada pela zaga, no cruzamento do Marcos Rocha, acho que é a linha de impedimento do Marcos Rocha que eles estão checando. Jogador que faz a jogada lá no fundo, lá direito. Ela volta pro Veiga, que chega dividindo, e vão dois do Guarani nele e tiram o pé, ou vão com o pé mole. Não vou dizer que tiraram o pé, mas vão com o pé bambo. O Lucas Justen e o Titi. Eles vão com o pé bambo e chega chutando tudo o Rafael Veiga. Inclusive ele chuta um pouco o pé do Titi, quer dizer, na dividida, né? Acaba se machucando, sai mancando, mas nada sério, deve continuar na partida. Então não pode, esse tipo de coisa, o Guarani desatento, faz um péssimo primeiro tempo, péssimo, irreconhecível e inclusive desconcentrado. Ele vai no VAR, hein?
Ele vai no monitor. Ele viu alguma irregularidade, então não é linha de impedimento. Ele vai tentar ver se houve algum tipo de falta, algum toque ali, que a gente vai acompanhar. Tomara que tenha acontecido alguma coisa. Olha o Abel, tá dando branco em todo mundo, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Tá bravo o Abel. Tomara, porque com 3-0, né, aí fica praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Olha, no replay que a gente tá observando, o Gleger tá vendo lá também, parece caracterizado aí, parece sendo observada realmente a linha, né? Mas a linha não precisa ir no monitor, é só traçar. Parece a linha do Marcos Rocha. Anulado. Aí, não é ele que cruza, quem cruza é o Rios. Vamos ver. A decisão é agora. Está anulado, portanto, o gol. Prossegue placar de 2-0. E o sinal foi claro, sinal de impedimento. Isso. Faz um sinal de impedimento. Quer dizer, a arbitragem brasileira é uma piada de salão. Olha lá, Marcos Rocha impedido. Pô, por que ele foi no monitor se é lance de traçar a linha? Ele tem que ficar lá no meio campo, pô. Ou será que não tá funcionando? João Vitor dominou, colocou na área. Tentou Vinícius Cauê. E na sequência, a falta do João Vitor. O jogo está paralisado. Mais 2, Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Com 38% menos sódio e 30% menos gordura. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Adivinha quem tá tomando bronca no banco do Palmeiras e toma cartão amarelo, Batista? Abel Ferreira. Abel Ferreira reclamou muito da marcação da arbitragem, amarelo pro técnico do Palmeiras. Chama mal, hein? Meu Deus do céu. Tava impedido o Marcos Rocha. A minha interpretação, Batista, é a seguinte. Pode ser que aquela computação gráfica que traça as linhas não esteja funcionando. E aí ele foi lá no visual. A hora que a bola parte, está um ombro à frente o Marcos Rocha. E não é ele que cruza, é o Rios. Mas ele participa do lance, portanto, bem anulado o gol. Anulado o terceiro gol do Palmeiras. Segue placar de 0-0. Já intervalo inteligente no rádio brasileiro com Edu Pinheiro, incomparável. Apita o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E terminou o primeiro tempo aqui no Brinco. Palmeiras 2, Guarani 0. Na sequência, intervalo diferente do rádio do Brasil. Alô, Edu Pinheiro. Alô, amigo Batista, muito obrigado pelo carinho de sempre. Olha, deixa eu falar da promoção aqui, já o Catarino, vou começar com o Gleger. Valendo um cortador de cabelos da Mondial e mais um kit KTO. Então você vai no YouTube, lá tem o comentário, lá em cima do comentário tem um formulário. Você vai preencher o formulário, você tranquilo, nome, CPF e tal, você já está concorrendo uma vez só. É um CPF por participação, tá bom? Não aceita o CPF 2 vezes. Então, no apito final, logo após a partida, a gente vai fazer aqui, não é bem após a partida, mas no apito final, o sorteio de um cortador de cabelos da Mondial, mais um kit KTO, tá bom? Durante o jogo da Ponte, quem ganhou foi o Paulo Francisco de Campos Elias. Ele ganhou 4 ingressos para o Termas Water Park lá em São Pedro, tá bom? Participe lá no YouTube e nosso muito obrigado. Oi, Catarino, Guarani atacou para o gol de entrada, público aí no Brinco, como é que estamos? Guarani de camisa e meias verdes, calção branco e claro, o Palmeiras é camisa branca, Catarino. Começou branca a camisa do Palmeiras, agora tá marrom, né, devido ao gramado. Olha, o Edu, o público é bom, viu? Havia expectativa, ou a diretoria do Guarani trabalhava com a expectativa de 15 mil pessoas, não tem isso não, mas é um bom público nesta noite aqui no Brinco. Guarani que veio para o jogo com apenas uma mudança no time titular, né? O Titi retornando à sua condição de titular na zaga.
Havia também a dúvida sobre a presença ou não do Gabriel Mesquita, o goleiro foi liberado, vem para o jogo, mas o Guarani vai sofrendo a terceira derrota no campeonato. 0-2, Palmeiras na frente, Edu. Tá chovendo, terminou. Não. Choveu muito pouco, garoou na verdade no começo, nos primeiros 20 minutos, mas neste momento nada de chuva, Edu. Ok, bom intervalo, Catarino. Valeu, até já. Olha, é o seguinte, então vamos lá, o Greger, o Maurício Souza, técnico do Guarani, ele começa com o Titi, retorna a Titi na zaga e ele deixou no banco aí o Lucas Rafael que vinha jogando, né? Com 6 minutos, cobrou o escanteio, o Veiga e Richard Rios, ex-Guarani de cabeça faz 1-0, cabeçou entre os zagueiros. Falha na marcação, 12 minutos, saiu errado o Guarani, roubaram a bola, sobrou pro Maurício que faz 2-0. Outro detalhe também é que é impressionante a turma do Guarani como corre, esse Lucas Justen, ele pega a bola, mas como pega, dá uma corrida, Gleger. Nossa, já dá uma disparada, daqui a pouco o número 7 é Luiz Miguel, aquele que o taxista mineiro, chamado Mineiro, pegou ele em Viracopos e quando pegou passou um WhatsApp aqui, para Bandeirantes informando, entrevistou o Luiz Miguel e de prima passou para gente, muito obrigado ao Mineiro. Também corre para Chuchu. Tem hora que não sei, precisa, né, dosar um pouco, colocar no ritmo. Vamos lá, Gleger, 2-0 Palmeiras. Edu, Palmeiras é sempre muito contundente. Aliás, deixa eu deixar minha opinião aqui, tava impedido o Marcos Rocha, tá? Foi muito bem anulado o gol e o Abel, como sempre, né, vai reclamar e não tem nem como discutir. Ele vai reclamar de qualquer jeito, né? Alguém deve chegar para ele e falar, viu, tava impedido, amigão, dá uma sossegada aí. Tava realmente à frente o Marcos Rocha, que participa da jogada. Agora, o Guarani não jogou o primeiro tempo, né, Edu? Assistiu o Palmeiras, mesmo os números, né? Você vê, o Guarani terminou o primeiro tempo, maior posse de bola, 52-48. Teve finalizações, o Guarani chutou 6 no gol. Sabe quanto que ele acertou no alvo? Nenhum. Palmeiras chutou 7 e acertou 4. Trocou mais passes, o Guarani também trocou 181 passes contra 173 do Palmeiras. Mas o que vale, né, Edu, no futebol, eu tô cansado de falar isso, é bola na rede. Números, não adianta nada. Não adianta nada. O Guarani veio assustado, tomou o primeiro gol ali numa bola parada, depois não conseguiu jogar. Não consegue jogar o Guarani, muitos erros de saída de bola. Ah, Gleger, mas choveu demais, o brinco de ouro tá muito molhado. Gente, dá um bico na bola lá na frente, bota o menino João Marcelo para correr, adianta um pouco mais o Luiz Miguel, né, o João Vitor, para encostar um pouco mais. Não, agora quer ficar com o campo molhado, jogando contra o Palmeiras, que é um time que tem uma baita de uma qualidade, do meio para frente, e aí o Guarani quer sair jogando. Não dá, isso aí é pedir para tomar gol, é dar sopa pro azar, não adianta, igual fala na roça lá que eu tava hoje lá, é dar milho para bode, não adianta, agora a gente precisa sair um pouco mais, precisa buscar um pouco mais, sair, encostar, né? Não dar espaço pro Palmeiras. O Guarani realmente não jogou o primeiro tempo, e o Palmeiras, né, é aquele negócio, né, Edu, tem qualidade, vai, toca a bola de um lado pro outro, tal hora que aparece a chance, vai lá e define. Você viu o lance do terceiro gol aí que foi anulado? Uma jogada que novamente o Guarani erra, aí tem uma tabela no meio ali, eles vêm por dentro, eles fazem a tabela na frente, no miolo de zaga do Guarani. E aí tem a tabela, o Marcos Rocha vai no fundo, bate para trás, tem o corte, aí sobra, né, mais um erro na hora de dar. O Guarani tá errando até na hora de dar o chutão. Então tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Tá 2-0, volta agora no começo, vai lá, faz o 2-1 e aí entra de novo no jogo. Agora, pelo que apresentou o Guarani no primeiro tempo, o Maurício vai ter que dar uma mexida, né? A falta, o Giovani sai, fez muita falta, principalmente nessa transição rápida, né? E a gente espera aqui, deixar minha opinião, que a gente espera que não seja nada, que não aconteça nada com o Giovani, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Agora, o Guarani não jogou, não entrou em campo. E, ao meu ver, né, olhando aqui, né, assistindo o jogo, e depois eu quero ouvir o Tigrão dizendo também, porque a gente sabe que o Tigrão é um cara que tem uma visão muito boa também de futebol, e o Guarani estava assustado, assustou com o Palmeiras. Pô, foi lá no Morumbi, lá encarou de igual para igual o São Paulo, jogou para cima, perdeu o jogo, mas perdeu encarando, jogando futebol. Hoje não, parece que tá com medo, parece que tá assustado. Essa é a impressão que eu tenho do Guarani. Tomara que o Maurício dê um jeito, tomara que o Maurício equilibre o emocional desse time para o Guarani jogar futebol no segundo tempo, Edu.
Olha, agora ele vai jogando com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Titi, Emerson Barbosa, Natan, Matheus Sararaí. Começou com Giovani, Luiz Miguel, João Marcelo e João Vitor. A 39 minutos saiu o Giovani, entrou Vinícius Cauê, saiu contundido o Giovani. Olha, e o Roger Luiz narrou aqui a partida lá de Diadema, Água Santa 0, Ponte 1, vitória da Ponte, gol do Danilo Barcelos de pênalti a 47 do primeiro tempo, pênalti sofrido pelo Victor Andrade. O detalhe é que Elvis saiu contundido, saiu com a mão na virilha, e ele saiu e é dúvida, né? Daqui uma semana tem o derby, o Elvis saiu a 25 do primeiro tempo, entrou Jean Dias. Olha, na Supercopa Rei, final lá no Mangueirão, em Belém do Pará, Flamengo 3, Botafogo 1, Bruno Henrique fez 1-0 com 12 minutos, depois o jogo parou, ficou 1h20 paralisado, muita chuva, retomou e quando retomou, o Flamengo faz 2-0 com 19 minutos. Aí no segundo tempo, a 37, Luiz Araújo 3-0 e a 41, o Patrick de Paula marcou o gol de honra. Botafogo 1, Flamengo 3, o Flamengo que é campeão da Copa do Brasil, sobre o Botafogo campeão brasileiro, o Flamengo é campeão da Supercopa Rei 2025. Meus amigos, intervalo, hein? 2-0 Palmeiras, já o Tigrão vai comentar, agora 19h31. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos.
Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. O intervalo Tigrão, Richard Rios aos 6 minutos e Maurício aos 12. Guarani 0, Palmeiras 2. Primeiro tempo muito apagado, com baixíssima intensidade, com pouca vibração do Guarani. Foi presa fácil para o Palmeiras. Palmeiras com 12 minutos já fazia 2-0, chegou a fazer o terceiro gol, mas o gol foi bem anulado. Eu acho que está com problema lá no aparelho, no computador que traça as linhas, né? Ali acho que é computação gráfica, e aí o juiz foi no olho, né? Foi no olho, claro, numa câmera que tinha, obviamente, aquela situação de linha, mas o ângulo favorável, né? Uma câmera lateral, e aí ele deu o impedimento. Então o Guarani não ameaçou o Palmeiras. O ótimo goleiro de seleção brasileiro, Everton, não fez nenhuma defesa, e o Guarani foi uma confusão, tentando aí um 4-3-3, com Natan, Sarará e o Giovani no meio, Luiz Miguel na direita, o João Marcelo, que praticamente não jogou porque a bola não chegou nele, e ele é bom jogador, e o João Vitor pela esquerda. Então 3 à frente, um divórcio, a bola não chegava, os laterais tentando aparecer, especialmente o Emerson Barbosa, mas mais errando do que acertando, e o Palmeiras, sem transpirar muito, fez 2 e poderia ter feito mais. Essa é a realidade. Então o Guarani entra no jogo e duela e consegue fazer um futebol mais intenso e mais organizado no segundo tempo, ou fatalmente vai tomar mais gols. Fatalmente vai tomar mais gols, o Palmeiras vai ampliar. Eu acho que as opções de banco não são tão ricas assim, mas ele, por exemplo, poderia tentar o Rafael Bilu, por exemplo, em lugar do Luiz Miguel, que para mim foi muito mal no primeiro tempo. Aliás, ninguém no Guarani jogou bem. No primeiro gol do Palmeiras, aliás, no segundo, quem sai jogando errado é o Natan, tá? Não é o Sarará, não. Dá um passe errado na entrada da área, o Palmeiras rouba, trabalha a bola, ela vai até o Maurício, que dá uma pancada ali e faz o gol. Então, contra um time com essa qualidade, contra um time letal, você não pode piscar, não pode errar nunca. Ah, mas o erro faz parte do futebol. Mas o Guarani cometeu erros infantis. No primeiro gol, a batida de escanteio a 6 minutos do Veiga pelo lado esquerdo, não era nem pé trocado, ele bota no primeiro pau e o Richard Rios vai lá entre 3 jogadores do Guarani. 3. Então por lá o Sarará, o Rafael e o Titi. E o Rios, sem muito esforço, bota a bola para dentro de cabeça, dentro da pequena área no primeiro pau. Então, 2 gols doados e o Palmeiras depois tirou um pouco o pé também. Puxou um pouquinho as linhas e olha que o Estevão não jogou, hein? Estevão entrou em campo, mas Palmeiras meio barro, meio tijolo, usou muito pouco o seu lado direito. O Estevão também meio escondidão, não chamou o jogo. Agora, se ele inventa de vir para o segundo tempo e começa a chamar o jogo para jogar, meu Deus do céu, a tragédia estará anunciada, porque o cara olha, o marvado do Palmeiras não jogou. Palmeiras praticamente com 10. Se ele resolve entrar no jogo, resolve ser mais participativo e chamar a responsabilidade, pode ficar muito ruim para o Guarani no segundo tempo. Como pode ficar muito bom se o Guarani duelar um pouco mais, se ajustar as linhas, se parar com essa frescura de sair jogando e dar a posse de bola para o Palmeiras ali no campo de ataque, o que é fatal, o Guarani pode reequilibrar desde que encontre um gol aí o mais cedo possível nesse segundo tempo. Mas o primeiro tempo,
o Palmeiras sobrou sem se esforçar e o Guarani não foi páreo. O Guarani não foi um sparring à altura. Precisa entrar no jogo, se impor como quem joga em casa, duelar um pouco mais, dividir um pouco mais, ser mais intenso, se organizar, aproximar as linhas, porque senão vai tomar um placar ainda mais elástico do que esses 2-0 construídos no primeiro tempo, meu caríssimo Carlos Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil no intervalo inteligente do rádio brasileiro, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani buscando um grande resultado. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Começa o segundo tempo, 2-0, o time do Palmeiras está vencendo o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro. Time do Guarani que já fez uma alteração, a saída de Giovani e a entrada de Vinícius Cauê. Vem pra bola, Sarará, bateu de longe, pé canhoto, a bola foi embora. Pra fora pela linha de fundo, mais alguma alteração pro segundo tempo em Catarino? Não, Batista, nenhuma alteração no intervalo. Guarani e também Palmeiras voltaram com a mesma formação que terminaram o primeiro tempo. Eu fui conversar com o quarto árbitro, Batista, para tirar essa dúvida aí do Tigrão e nossa também, com relação a traçar a linha, se estava funcionando ou não. O quarto árbitro disse que está tudo funcionando normalmente, mas foram dois lances, né? A linha de impedimento foi traçada, para isso não precisava o árbitro ir ao VAR. Mas uma outra questão é se o impedimento do Marcos Rocha influenciou ou não na sequência da jogada. Então exatamente isso que o árbitro vai ver no VAR, se teve influência ou não esse impedimento do Marcos Rocha, e a resposta foi sim. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Time do Guarani domina lá atrás do campo de defesa, Titi. Ele bate, levanta, buscando a João Marcelo. A vida do João Marcelo não está fácil. Brigando contra uma defesa extremamente eficiente. O árbitro marca a falta. Falta para o time do Guarani dentro do círculo central. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, Gleiger, você faria alguma alteração depois desse ataque? Domina Vanderlan, se mete o time do Palmeiras, entrou na área, Vanderlan, pé direito, finalizou, a bola ricocheteou, voltou e pega lá atrás. Gabriel Mesquita, técnico do Guarani, não mexeu, e você mexeria ou não, hein, Gleiger? Ah, não mexeria, só ajustaria os detalhes que o Guarani se complicou no primeiro tempo. E você, Tigrão, faria alguma alteração aí no Guarani? Sim, eu teria voltado com o Rafael Bilu no lugar do Luiz Miguel. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Placar de 2-0. O time do Palmeiras marcou 2 gols em 12 minutos. Aníbal Moreno tenta girar lá atrás do campo de defesa. Falta, Vladimir Catarino. Falta aconteceu sim, foi cometida no meio campo ali pelo João Marcelo, já cobrada pela equipe do Palmeiras. Internet, olha a bola na área, chega Gabriel Mesquita, que perigo. Pedido. Ele ia soltando uma bola, mas já viu o impedimento, né? É aquela conversa do primeiro tempo, né? Já estava o impedimento marcado e precisou acontecer tudo isso para o assistente confirmar. Maurício estava impedido.
Domina Luiz Miguel, ele tenta a penetração pela meia direita, falta, o árbitro paralisa a marca, falta do Vanderlan. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 por mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Trabalha Natan para o time do Guarani, virando pela direita para Luiz Miguel, volta para Natan, ele recua para Justen. Recolhe o time do Guarani, vem para o campo de ataque. Trabalha o jogo, Rafael Rodrigues para Titi, ele toca lá pela esquerda, vem para a bola, domina Emerson Barbosa por dentro para João Vitor, ele volta a bola para lateral para Titi. Titi trabalha e joga dentro do círculo central com Rafael Rodrigues. Pela direita, trabalha o jogo, o time do Guarani tenta a penetração com Luiz Miguel, falta. Não deu arremesso lateral, entrada do Vanderlan. Lucas Justen cobre e recua para Rafael Rodrigues. Ele empurra o jogo lá pela esquerda, vem para Titi. Alonga a bola para ir lado esquerdo no campo de ataque. Vem Emerson Barbosa, acabou o campo. Mas o árbitro não, marcou tiro de meta para o Palmeiras bater o Vladimir. Mas houve uma desinteligência ali entre o Richard Rios e o Emerson Barbosa, rapidamente resolvida, tiro de meta para o Palmeiras. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. 2-0, o time do Palmeiras está vencendo o jogo. Titi se livra, tira, afasta. Time do Guarani vem para o contra-ataque. Passados 6 minutos da etapa final. Trabalha o jogo no campo de ataque. Vem para Vinícius Cauê. Abriu pela direita para Luiz Miguel. Para Vinícius Cauê. Ele puxa, arruma com a perna canhota. Ninguém chega. Vem Luiz Miguel. Opa! Vanderlan abriu a caixa de ferramentas e deu a marretada no Luiz Miguel, em Vladimir. E já tem amarelo, né? Já tem amarelo. Rapidamente o Gustavo Gomes foi conversar com o árbitro para tentar acalmá-lo. O árbitro já fez o sinal que não vai pintar cartão, não pede calma ali para o Vanderlan. Mas é oportunidade para o Guarani mandar a bola para a área. Falta! Time do Guarani com 7 minutos da etapa final. Vem pra batida lá pela direita. Luiz Miguel. Ele arma a perna canhota. São 4 jogadores do Guarani. 5 dentro da área. 2 no rebote. É no gol do placar eletrônico. Vai pra bola Luiz Miguel. Está autorizado. Partiu o pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, chega atrás para afastar, tira Marcos Rocha, a bola continua lá dentro da grande área, mas o Palmeiras consegue tirar, vem Estevam, domina dentro do círculo central, ele escapa da marcação, partiu na velocidade, rola o jogo pela esquerda, vem pra bola, Facundo bate, Facundo Torres, desequilibrado, bateu completamente precarizado, tiro de meta para o Guarani bater. Não era a melhor opção, né? O chute do Facundo Torres estava desequilibrado, pegou mal na bola, pro bem do Guarani, mandou para fora. João Vitor domina para o time do Guarani, empurra o jogo lá pela esquerda, vem para a bola, domina Emerson Barbosa, pé direito, tenta o passe, bate, erra, o árbitro para a marca. Tá caído o jogador do Palmeiras. Partes baixas ali do Richard Rios. Sentindo o jogador do Palmeiras e por isso o jogo foi paralisado. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 2-0, o time do Guarani vai perdendo o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro. E você pode participar do sorteio. Hoje temos nesta jornada, toda jornada tem sorteio. Hoje um cortador de cabelos da Mundial e mais um kit KTO. Acesse nosso YouTube. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um formulário que está fixado nos comentários. Preencha o formulário e o sorteio
será no apito final com o incomparável Edu Pinheiro. É isso aí, portanto, participe e boa sorte para você. Placar de 2-0, o time do Palmeiras vai ganhando o jogo. Lançamento lá na frente, apenas cercando e policiando Gustavo Gomes até a chegada de Everton, que chega, pega e não solta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Você ouviu o toque 10 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025, aqui no Brinco. Depois desse ataque, o time do Guarani vem lá na ponta esquerda. João Vitor não cruza, prefere o recuo para Titi. Ele centraliza a jogada, vem para Rafael Rodrigues, domina no campo de ataque para fazer o passe pela direita. Se manda Vinícius Cauê, passa pela marcação, vai pro solo, reclama. A arbitragem não marca a falta e vem o time do Palmeiras. Carrega no campo de ataque, Maurício fez o passe para Estevão, tentou levar Titi, chega tirando, joga para fora. Placar do jogo, aqui Brinco de Ouro, Palmeiras 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Flamengo é campeão da Supercopa Rei, Flamengo 3, Botafogo 1 encerrado. E amanhã já tem jogo no Paulistão, partida antecipada, 11ª rodada amanhã, hein? 3 de fevereiro, o jogo é lá em Novo Horizonte, 21h30, Grêmio, Novo Horizontino e Corinthians. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina, vem Estevão, partiu, pé canhoto, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! Na marca de 12 minutos, etapa final, arrancada em velocidade do time do Palmeiras. A bola veio por dentro, a batida de canhota, mandou a bola no fundo do gol e amplia aqui no estádio Brinco de Ouro. 3 pro Palmeiras. 3 pro Palmeiras, Estevão marca o terceiro, 0 pro time do Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Outro erro na saída de bola do Guarani, né? Deu bobeira ali o Titi, e aí a bola nos pés do Estevão não tem outra, né? Ele partiu na velocidade e bateu forte. Pulou na bola o Gabriel Mesquita, mas não alcançou. Comemora o torcedor palmeirense, que não está aqui no Brinco, mas está acompanhando a transmissão. Comemora o time do Palmeiras, o Verdão amplia 3-0. É jogo com torcida única, portanto, se tiver algum palmeirense aqui no estádio, não está pode comemorar, infiltrado. Não pode comemorar, né? Aí tem que comemorar por dentro, né? Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Abra sua conta no Sicredi. Valdemir Gomes, e aí Tigrão, placar de 3-0, a fatura está liquidada. Liquidada, né, Batista? Tem muito jogo ainda, mas contra um time com essa capacidade técnica, com essa qualidade, como é que você vai tirar uma diferença e o Guarani não jogando? E eu falei no meu comentário intermediário, aqui no intervalo,
que o Capetildo não tinha entrado ainda, né? Tomara que ele não invente de jogar no segundo tempo. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Pegou a bola na ponta, todo mundo sabe. Ele vai pegar na ponta direita, vai cortar por dentro e vai bater de canhota. O mundo sabe que é assim, mas ninguém consegue marcar. Acertou a tijolada. Quando o Gabriel Mesquita foi, ela já tinha beijado a rede. Fez um calo na rede. Muito bom jogador. Um jogador para ser bola de ouro aí nos próximos 2, no máximo 3 anos. Inclusive agora jogando no Chelsea. Vai para lá, daqui a pouco. E aí para mim liquidou sim. Mais uma vez a saída sem concentração, sem qualidade, com erro. E aí você não pode errar contra um time desse. Errou, tomou. Guarani errou 3 vezes, tomou 3. Que se ligue, senão o Palmeiras vai ampliar ainda mais. Trocas. Vai. 2 no time do Palmeiras, hein, Batista? Saiu o Vanderlan e entrou Piquerez. 22 Piquerez no lugar do Vanderlan. E saiu o Aníbal Moreno para a entrada do Fabinho, 35. 35 Fabinho no lugar do Aníbal Moreno. No Guarani foram 3 mudanças. Saiu o Titi. Entrou Márcio Silva, 13. Márcio Silva no lugar do Titi. Saiu o Luiz Miguel e entrou Denis Júnior, 19. Denis Júnior no lugar do Luiz Miguel. E saiu o João Victor, entrou o Rafael Bilu, 17. Rafael Bilu no lugar do João Victor. 3 alterações, portanto, no time do Guarani. Gleger, Zorzin, as alterações do Bugre. Precisa mexer, né, Batista? 3-0, né? E assim, com uns 15 minutos, né, é muita coisa. O Guarani realmente, para mim, se assustou com o Palmeiras, né, não jogou absolutamente nada. Agora, o Palmeiras faz o que quer, faz o gol a hora que quer. A hora que o Palmeiras está ali, precisa acelerar um pouquinho, vai lá e faz o gol. Então, eu acho que tinha que mexer, para mim mexe corretamente. E o que será que aconteceu com o Titi, né, cara? Novamente outro erro. Errou ali na saída de bola, na transição, perde a bola e vem o terceiro gol do Palmeiras. Foi muito mal o Titi. É uma infelicidade, porque eu gosto muito, é muito bom jogador. Domina Maurício, vem o time do Palmeiras, cruzou na entrada na área, chega lá atrás para tirar, afasta Emerson Barbosa. A bola volta, time do Palmeiras domina outra vez e se manda no campo de ataque, vem lá pela ponta direita, Estevam, gira o corpo em cima da marcação, recua para Marcos Rocha, domina o time do Palmeiras, está completamente batido o time do Guarani, vem Emerson Barbosa, tira, joga contra as pernas do Estevam e ganha tiro de meta. Batista. E para você, Tigrão, as alterações aí no time do Guarani, Tigrão. Não, eu tenho que dizer que eu vou dar conceito ruim pro treinador do Guarani, sabe por quê? Ele tinha feito uma por contusão, Giovani saiu, entrou o Vinícius Cauê, né? Essa foi contusão, primeiro tempo. O Guarani não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, perdi em casa por 2-0. Ô, meu filho, você vai pro intervalo e volta com o mesmo time, com aquela atuação ridícula do primeiro tempo? Ah, mas se tomar o terceiro eu mexo. Agora não precisa mexer mais. Tá liquidada a fatura. Precisou tomar o terceiro gol para mexer? Por que já não veio com esse time alterado do intervalo? Tava 2-0 e o Palmeiras fez o terceiro, foi anulado. E o Palmeiras mandando no jogo e o Guarani não conseguindo jogar e errando uma barbaridade. A atuação do Titi hoje foi trágica. Trágica, uma tragédia, né? Sai aí, não é por contusão, sai por deficiência técnica, ao que tudo indica. Pode ter sentido alguma coisa? Pode, mas nem cartão amarelo ele tinha. Então, estava satisfeito o Maurício Souza no intervalo para voltar com o mesmo time? Ah, pelo amor de Deus, para mim, leitura totalmente equivocada do jogo. E aí vem com 3 alterações agora, já com 3-0, agora a vaca já está no brejo com chifre e tudo. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também no portal CP nas redes sociais. Placar de 3-0, o time do Guarani vai sendo batido em casa. Domina Sarará, carrega, empurra o jogo.
para Emerson Barbosa, passa pela marcação, vai bater, bateu, chega lá atrás para tirar Gustavo Gomes. A bola volta, Emerson Barbosa, pé canhoto, bateu, vem na bola, Denis Júnior, é gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 19 minutos passados, segundo tempo, Gustavo Gomes chegou tirando a bola, voltou Emerson Barbosa no peito e cruzou quase na entrada lá, pequena área. Denis Júnior chegou arrematando e jogou a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez chuar. Denis Júnior para estufar a rede, a torcida vibra, da pele até o osso aqui no Brinco de Ouro. Guarani diminui, Denis Júnior metendo a bola pro fundo do gol, faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Palmeiras, 1 pro time do Guarani. E vem embora o time do Guarani no contra-ataque, lançamento, vem Vinícius Cauê, invadiu a área, bateu o Everton. Que defesa! Salva! E depois da sequência a bola vai embora pra fora pela linha de fundo. E o detalhe do gol do Guarani, Vladimir Catarino. Valeu pela jogada do Everson, né? Grande jogada pela esquerda, fez o cruzamento rasteiro, a defesa do Palmeiras não cortou. E o Denis Júnior, como um centroavante, estava lá, quase que na entrada da pequena área, para tocar no cantinho do goleiro Everton, para reacender o torcedor bugrino aqui no Brinco, diminui o Guarani 3-1. E na sequência, defesa do Everton, goleiro do Palmeiras. Eu quero o detalhe. O Vinícius Cauê, na conclusão da jogada, Batista, ele acabou sendo atingido. Resta saber se é a ponto de ser considerado falta ou não. Não, o árbitro disse que não. Reclamou de pênalti o Guarani, depois na sequência o chute acabou indo pela linha de fundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Aqui no Brinco, o Guarani tá perdendo, mas faz um gol importante. Guarani tá perdendo, Palmeiras 3, Guarani 1, é do Pinheiro. Roger Williams narrou aqui, Água Santa 0, Ponte 1, gol do Danilo Barcelos, cobrando pênalti a 47 do primeiro tempo. Acabou o clássico lá em Goiânia, Vila Nova 1, Goiás 0, gol de Emerson Urso. E lá no Mineirão, segundo tempo, em Cruzeiro de Virada 2, Uberlândia 1. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem prêmios para você, um cortador de cabelos e um kit da KTO. Acesse o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem fixado nos comentários um formulário, preencha o formulário e no apito final é do Pinheiro, vai fazer o sorteio. Boa sorte para você. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Gabriel Mesquita sai jogando lá atrás, de perna direita levanta Gustavo Gomes, rebate, a bola sobra com Sarará, ele domina, articula, recolhe, gira, entrega pela direita para Lucas Justen, ele faz a bola chegar na frente, opa, foi empurrado o Vinícius Cauê,
Murilo veio por trás, deu uma empurrada forte, é falta. Lance para cartão, o árbitro não dá, hein, Vladimir? Não, nem conversa, né? Finge que não viu nada, aquela chamada falta tática para matar a jogada. O Guarani tem falta a ser cobrada. Vem pra bola o time do Guarani pra cobrança de falta. No campo de ataque, tá tomando posição pela esquerda. Vai pra bola, levantamento, a bola cruzada na área. Chega lá atrás para afastar. O time do Palmeiras domina, gira o corpo, vai pra bola, tenta girar, mas o Guarani perde e o contra-ataque é terrível. Estevam domina, recolhe, passou pela marcação. Bola cruzada, veio pra área, a pancada. Espalma Gabriel Mesquita. Estevam pegou o rebote, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Fagundo Torres, uma pancada, um tiro, que tiro é esse? A queima-roupa, Gabriel Mesquita salvou e o Estevam na sequência mandou pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani bater o Vladimir Catarino. Jogada que começou com o próprio Estevam na base da velocidade. Na conclusão do Facundo Torres, a defesa feita pelo Gabriel Mesquita. No rebote o próprio Estevam concluiu, mas dessa vez pra fora. O Palmeiras passou perto do quarto gol. Gleger Zorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade, 2 lances, uma do Everton e o outro do Gabriel Mesquita. Gleger. Bom, do Everton foi 7,95, né? E a do Gabriel Mesquita, 7,95. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Muda. Vai. No Palmeiras, sai Maurício. 18 entra 39. Thales, atacante da base palmeirense. Thales, 39, no lugar do Maurício. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Time do Guarani está perdendo o jogo. Placar de 3-1. Bola recuada, Rafael Rodrigues. E vem lá atrás Gabriel Mesquita. Ele empurra o jogo para Natan Camargo dentro do círculo central. Bola rolada pela esquerda. Trabalha no campo defensivo. O time do Guarani está perdendo 3-1 aqui no Brinco de Ouro. Vem aí o Derby 209. É dia 9 de fevereiro. E Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. Domina Rafael Rodrigues, ele recolhe, faz o passe, abrindo pela direita no campo de ataque, tenta o giro, time do Guarani se mete lá pela ponta direita, a bola volta, sobra dentro do círculo central, trabalha Sarará, bola aberta na lateral esquerda, vem Emerson Barbosa, tentou o cruzamento, a bola explodiu e saiu, foi embora. Pra fora pela linha de fundo, pra linha lateral melhor. Cobra o time do Guarani, mas cobra de maneira errada Sarará. Marca a saída de bola pro time bugrino, conseguiu recuperar pra Emerson Barbosa. Recua pra Márcio Silva. Márcio Silva ficou muito tempo parado. Ficou 4 rodadas ausente. É isso, Vladimir? Isso, Guarani, isso, Batista. Participou apenas do primeiro jogo, né? Acabou sentindo naquela partida contra o Botafogo e está retornando apenas hoje. Só confirma o 17 para mim, por favor. 17 é o Rafael Bilu. Entrou no lugar do João Victor Bilu, 17. Rafael Bilu, portanto, tem 17 no costado. Bola levantada no campo de ataque, vem lá atrás Márcio Silva para afastar. E arremesso lateral é pela esquerda para o time do Palmeiras. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mega loja em Sorocaba. Tá caído aí jogador do Guarani, em Vladimir Catarino. A falta foi cometida, parece ser o Vinícius Cauê quem tá se levantando ali, todo manquitola.
O Bilu tentou cobrar rápido, o árbitro não autorizou, pediu para esperar, agora sim vai autorizar a cobrança. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Manda like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda aí joinha pra nós e muito obrigado pela sua audiência. Vai viajar? Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola aberta pela ponta direita, Rafael Bilu. Domina recuando para Justen, ele carrega pela meia direita, cruzamento na área. Chega lá atrás para tirar Murilo. Afasta, a bola viaja, vai lá para o campo de ataque, não tem ninguém do Palmeiras que está todo recuado. Gabriel Mesquita chega para afastar, chamando Rafael Rodrigues. Dali para Sarará, abriu na ponta direita para Bilu, lateral da grande área, partiu, rolou, rasteiro, pé direito, João Marcelo bateu, vai embora. Dentro da área, essa a rigor foi a única bola que sobrou para ele no jogo inteiro em Catarino. Ele que marcou gols nos 2 últimos jogos do Guarani, né? Tem 2 gols no campeonato. Bola rolada pelo Rafael Bilu, bateu de primeira. O João Marcelo buscava o canto esquerdo ali do Everton, mas a bola foi pela linha de fundo, o tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. É da família Sato. Acesse aromadazervas.com.br. Jogo parado, falta, time do Guarani. Neste momento tem bola parada pouco além da linha da metade do campo para fazer a cobrança. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. Bilu cobra a falta, rolando para Nathan Camargo. Ele carrega, tenta o passe, erra, mas dá certo, sobra. Olha a bronca que o Nathan tomou do Rafael Bilu. Rafael Bilu falou cobras e lagartos. Estão discutindo. O pessoal chegou ali para apartar a contravenção entre os dois. Olha, tem mudança no Palmeiras, Batista, as 2 últimas. Tá saindo o Rafael Veiga para a entrada do Naves. Naves 34 no lugar do Rafael Veiga. E tá entrando também Mike, 12. Mike no lugar do Marcos Rocha. Então Mike no lugar do Marcos Rocha e Naves no lugar do Rafael Veiga. Microfone da Rádio Bandeirantes. Sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 3-1, time do Guarani vai perdendo o jogo. É tempo de análise. Valdemir Gomes, estamos com 32. Dá ao menos para o time do Guarani aí tentar um empate em Tigrão. Olha, o Guarani melhorou depois das alterações. Eu só lamento que o treinador tenha demorado. Já não tenha vindo do intervalo com as alterações. Perdeu 15 minutos aí de bobeira. Mas o Guarani melhorou, o Palmeiras baixou muito as linhas. O Guarani poderia ter feito sim o segundo gol. Lance duvidoso de pênalti ali. Eu acho que não ficou caracterizado na grande defesa do Everton. E se fizer um gol aí até os 40, aí a torcida faz um empate, hein? E o Palmeiras está dando mole. O Palmeiras está administrando, né? Com linhas baixas. Claro que num contra-ataque pode matar de vez. Mas o Palmeiras recuou muito. E o Guarani, se achar um gol até os 40, volto a dizer, a torcida vem junto e o Guarani chega ao empate. Num jogo que era difícil de acreditar, mas o segundo tempo do Guarani é muito melhor. Domina o time do Guarani, Emerson Barbosa, uma bomba, vai embora, subiu, vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta pro Palmeiras, concluindo o Tigrão. Não, o segundo tempo do Guarani é muito melhor. E um placar de 3-0 que estava praticamente matando o jogo,
Claro que o Palmeiras ainda tem uma vantagem grande, mas com o gol do Guarani, se eu vou dizer de novo o número que eu tenho na cabeça. Se fizer o segundo até 40, o Guarani, com o bafo da torcida, chega ao empate. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Gleger Zorzinha, sua opinião também. O Palmeiras está dando uma de malandro, né, Gleger? Está dando a bola para o Guarani para pegá-lo no contra-ataque. O Palmeiras está ganhando o jogo, 3-1, né? A gente percebe que já deu uma baixada ali, deu uma arrefecida, já começa a tocar de um lado para o outro, jogar lá com o Everton. Teve um lance que a bola estava quase lá no ataque, né? O Richard Hughes devolveu a bola lá no Everton. Agora eles vão manutenção de resultado, né? O Guarani melhorou, como disse o Tigrão, eu concordo, depois das substituições. Mas o Palmeiras, a gente sabe da capacidade, principalmente defensiva, que tem o time paulista, e é o que está fazendo. Se segura, dá a bola para o Guarani, esperando só o momento para tentar fazer o quarto gol. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arremesso lateral. Cobra rápido o time do Palmeiras pela esquerda com Piquerez. Hora aberta pela direita, Mike domina. Recua o time do Palmeiras, trabalha, tenta atrair o time do Guarani. Lá atrás marca pela esquerda. Afasta o time do Guarani, mas com um defeito. Recupera, vem por dentro para fazer o passe aberto. Lançamento pela esquerda, Piquerez meteu o pé canhoto, cruzou na área, subiu o toque de cabeça. Vai embora, para fora. Pela linha de fundo, o Thales, é tiro de meta pro Guarani bater, Catarino. Thales, que é mais uma das joias aí da base do Palmeiras, né? Cruzamento foi muito forte do Piquerez. Não deu pra ninguém aproveitar, ela foi pra fora. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. A Richard Rios já se projeta por dentro, está no corredor central, esperando essa bola que não passa. Vem pela ponta direita, escapa o time do Palmeiras, agora com o Mike. Cruzou na área, Thales chega batendo, pega Gabriel Mesquita. Tentou chapar, a bola não saiu forte. E o Gabriel Mesquita atento também, pegou o firme, Catarino. É, cruzamento do Mike, né? Tava lá o Thales para concluir a jogada, pegou fraquinho. Também no meio do gol. Lá estava o Gabriel Mesquita. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Trabalha o time do Palmeiras, Richard Rios recua, vem para Gustavo Gomes, lançando para dentro do círculo central, bola aberta pela direita, Mike, pela lateral da grande área, chega cruzando, desvio lá pela esquerda, Emerson Barbosa, escanteio, mas o árbitro pediu um tempinho para a cobrança de escanteio, vai ter substituição. É a última mudança, vai acontecer no Guarani, mas o técnico Maurício Souza pediu para esperar a cobrança do escanteio. Cobrança de escanteio para o time do Palmeiras. Cobrança rápida. Vem para Mike, dominou o cruzamento, veio para a área, passa pelo Thales e vai embora, mas chegou finalizando o time do Palmeiras. Que perigo! Por pouco. Por muito pouco, Murilo não toca nessa bola, Vladimir. No segundo pau, tava lá o Murilo pronto para concluir a jogada, mas não alcançou. Mudança no Guarani, saiu o Matheus Salará e entrou 20, Léo Porfírio, garoto também que disputou a Copa São Paulo. Léo Porfírio 20 no lugar do Matheus Salará.
Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Domina o time do Guarani, vem pela direita, Justen tentou enfiar a bola no meio das pernas do Piquerez. E aí a bola saiu, foi para a linha lateral, é arremesso. Arremessou, marcou a falta, hein? Marcou a falta para o Palmeiras, campo de defesa, lado esquerdo. E aí, Tigrão, alteração aí no time do Guarani, essa é a última, né? É a quinta, e aí, Tigrão? É, praticamente 40 minutos, né? Ele vai pro tudo ou nada agora, tira um volante, bota mais um atacante, tentar achar um gol aí para tentar dar uma pressãozinha final. Mas a verdade é que depois de uma metade de segundo tempo boa, o Guarani também perdeu um pouco a força, a intensidade e a velocidade. Palmeiras, Piquerez levantou na área, subiu o toque de cabeça, entrou, é gol! Gol do Palmeiras! Estevão. No gramado em que a luta o aguarda. Na marca de 40 minutos passados, segundo tempo, Piquerez partiu pela esquerda, fez o levantamento na área e a cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede. A bola bateu lá dentro e fez a Estevão. Estevão é o segundo dele. Marca mais um para o time do Palmeiras. Palmeiras 4, Guarani 1 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Jogada do Piquerez, né? O cruzamento foi forte do Piquerez, aqui da esquerda buscando a direita. Lá estava o Estevão, nem é tão forte assim no jogo aéreo, mas tem qualidade. Cabeceou no contrapé do goleiro Gabriel Mesquita, mandou a bola para a rede. O árbitro está verificando o VAR, mas o Estevão marca o segundo. Goleada do Guarani, sofrida pelo Guarani, 4-1 para o Palmeiras. Gleger Zorzin, análise do jogo. E também a última alteração aí do Maurício Souza, Gleger. Ele mexe tentando uma evolução de meio de campo, né? Aproximar um pouco mais. Tira um homem que marca, que também sabe marcar, põe o Porfírio que é um pouco mais à frente. Né? Mas logo em seguida da substituição ele toma o quarto gol, né? E aí parece que o Emerson vacilou ali, hein, cara. Já confirmou, Tigrão, já confirmou o gol. Seguindo o Gleger. Foi gol. Foi confirmado. Aí pra mim era o Emerson que tava ali com o Estevão. Não pode, né, cara? Teve o Estevão, a mesma altura do Emerson, não pode. Tava sozinho. É só jogar o corpo, dar o corpo. Aí o Estevão subiu, só tirou do goleiro. Uma infantilidade danada, erros. O Guarani tomou 4 gols, nos 4 cometeu erros. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O time do Guarani tem que se ligar, hein? Agora, nessa altura do campeonato, é marcar fortemente para não permitir que o jogo vire uma goleada. 4-1 pode ser entendido como um placar clássico. Agora, se toma mais um, aí realmente é uma goleada. E aí o Guarani, na tentativa de tentar aí fazer o segundo gol, pode se abrir e tomar uma goleada histórica, se bem que já estamos com 43. No Sicredi, além de contar com cartões seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Olha o time do Palmeiras, Estevão tentou cruzar na área, chega Márcio Silva para afastar. E você pode contar com as mais de 2.800 agências do Sicredi, ou então pelo WhatsApp, site e também app. Abra sua conta no Sicredi. O
Time do Palmeiras domina, Piquerez, ele recua para Murilo Dali, para Gustavo Gomes no campo de defesa, soltando pela direita. O time do Palmeiras vai sair jogando lá atrás, 4-1, é o jogo. Palmeiras que vinha aí de jogos 3 ou 4 sem vencer. E hoje... 2, Batista. 2 jogos. Isso, depois de vencer o clássico contra o Santos, perdeu para o Novo Horizontino e empatou com o Bragantino, os 2 em casa. Obrigado, tá aí o detalhe que faz a diferença do Vlad. Gostei. Soou bem, Batista, repete, por favor. Ele não é vampiro, mas gosta de ser chamado de Vlad. E gosta de um pescoço também, no caso, pescoço de frango. De frango. Ah, tá. Bola aberta pela direita, time do Guarani com Lucas Justen. Ele faz o deslocamento na combinação da jogada com o Denis Júnior. Tentou o passe à frente, o Palmeiras tira. A bola volta, lançamento veio para a área. O toque feito, já saiu lá atrás o Porfírio. Tentou lançar o Denis Júnior, que marcou o único gol do Guarani no jogo. Mas Everton sai para abafar. Pega e não solta. Os donos da bola de segunda a sexta, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. Domina o time do Palmeiras na velocidade. Mike vem lá pela direita, rola por dentro, escapa, vem tentando a passagem para Estevam. Bola rolada pelo lado esquerdo no campo de ataque com Piquerez. Domina, solta o jogo, vem com o Fabinho, arranca, vem por dentro, lançamento, a bola desviada, saiu Gabriel Mesquita, chega lá atrás e pega e não solta. Você tem o público aí, ô Catarino, já saiu o público ou não? Ainda não foi divulgado oficialmente, Batista. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência e experiência do cliente. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Batista. Oi. Agora sim, público pagante 8.159, não pagante 1.097, público total 9.256, para uma renda de R$ 503.570. Quase 10 mil, portanto, torcedores. E o Guarani ganha a metade do que ganharia se a partida fosse em Londrina. Lá ganharia 1 milhão. Domina o time do Palmeiras, lançamento para Estevam. Ele partiu na velocidade na entrada da área, mandou uma bomba. A bola desviada. E sai Gabriel Mesquita. Ele é rápido. Ele realmente, quando arranca, é difícil segurá-lo, hein, Vladimir? Ele une a velocidade e a técnica, a habilidade, né, Batista? Por isso é difícil segurar o garoto. Vem, Guarani. Domina o time do Guarani com Justa em pé direito, cruzou na área, subiu João Marcelo de cabeça. Espalma o Everton. Caiu para tirar, a bola tinha endereço, Vladimir Catarino. Foi corajoso, hein, o Everton, porque saiu nos pés ali do Porfírio, fez a defesa com tranquilidade, impedindo aí o gol do Guarani. E aí, Gleiger, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Everton. Não é bom esse goleiro Everton, né? Parece que... É louco, o cara é muito seguro, hein? O cara fica velho e fica melhor, né? Impressionante. Grau de dificuldade 7,89. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% com lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Já tem o apito final e no apito final tem sorteio, dá tempo ainda. Até a bola não parar, tá valendo.
um cortador de cabelos da Mundial e um kit da KTO. Participe, entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá nos comentários tem um formulário, basta preencher o formulário. Só que agora já não dá mais. Apita o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo e termina o jogo. Vitória do Palmeiras, placar de 4-1. Perde o jogo o time do Guarani. Verdão faz as pazes. Verdão da capital faz as pazes com a vitória. Vinha de 2 jogos que não conseguia vencer, uma derrota e um empate. Na sequência vem aí o apito final, no comando Edu Pinheiro, o incomparável. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Público 9.256, renda 503.570, 4-1 venceu o Palmeiras no gramado Vladimir Catarino. O destaque de Vladimir Catarino. Oi, Edu. Tava aqui entregando o colete para o fiscal da federação. Não, fez muito bem. O time do Guarani saiu aplaudido, não é? O torcedor do Guarani aplaude o time, claro, não gostou nada do resultado, mas aplaudiu, principalmente o João Marcelo, né? Um jogador da base aí, garoto que tá buscando o seu espaço, mas foi um resultado muito ruim, né? Guarani soma a segunda derrota consecutiva no campeonato e agora volta a campo na próxima quinta-feira de novo aqui no Brinco, né? Joga contra o Água Santa na próxima rodada, Edu. É verdade, o Guarani no grupo é o seguinte, o Santos agora fica em primeiro, né? Porque Guarani e Santos estão com 7 pontos, ambos com 2 vitórias, ambos com menos 1 de saldo. No Gols Pro, o Santos tem 9 contra 7 do Guarani.
Mas tudo bem, 7 tem pontos o Santos, 7 tem o Guarani, 5 tem a Portuguesa e 4 pontos tem o Bragantino, é o grupo B. Vamos lá, começo com o Tigrão. No intervalo comecei com o Zorzinho, né? Comentando a respeito desse jogo aí. 6 minutos de jogo. Richard Rios, né? De cabeça após escanteio. Falha, claro, da marcação, 1-0. Palmeiras subiu 2,20 metros. O Richard Rios, ex-Guarani. Com 12 minutos, o Maurício faz 2-0. Erro na saída de bola. O próprio Maurício dá um toquinho, rouba a bola, ele dribla e dá uma fuzilada aí, sem chance para Mesquita. E também teve um gol anulado aos 47, o VAR anulou o gol do Rafael Veiga, estava impedido. Vem o segundo tempo, Estevam, a 12 minutos, 3-0 no erro do Titi, e assim que sai o gol do Palmeiras, erro do Titi, aí o Maurício Souza tira o Titi e mais 2. Aí reage o Guarani, gol de Denis Júnior aos 19, 3-1 até então, aí o Everton na sequência faz uma excelente defesa. E aí, sequência do jogo, para aqui, para de lá, 30 minutos, a primeira chance do João Marcelo, 30 do segundo tempo, de cabeça e foi para fora. Aí a 40, Estevam, de cabeça, faz quarto gol, 4-1 Palmeiras. E aí ao 47, João Marcelo tentou de cabeça, mas o Everton pegou. Oi, Tigrão, público 9.200, Guarani 1, Palmeiras 4. O que resume, meus amigos da Bandeirantes, o jogo foi a sequência interminável de erros defensivos do Guarani. Eu vou dizer para vocês que o Guarani errou nos 4 gols. No primeiro, Richard Rios, 3 jogadores do Guarani com ele ficaram assistindo uma cabeçada em cobrança de escanteio no primeiro pau. No segundo, erra clamorosamente, o Natan vai sair jogando, devolve a posse de bola para o Palmeiras. Palmeiras executa e faz o segundo gol através do Maurício. No terceiro, saída de bola errada de novo do Titi, que errou várias vezes. Aí não dá. Pega o Estevam de frente em velocidade, em progressão, ele corta por dentro e faz o terceiro gol. O Guarani diminui, teve alguns lampejos, esteve muito próximo de fazer o segundo gol, o que poderia até ter incendiado o jogo, mas não fez. E aí, quando eu falava, olha, o Guarani fez um melhor segundo tempo, mas já arrefeceu, já diminuiu muito o ritmo. Aí uma jogada pelo lado esquerdo, de ataque do Palmeiras, o Piquerez levanta, e aí, outra falha, a quarta falha nos 4 gols do Guarani. Do Palmeiras, 4 falhas da defesa do Guarani. Não pode o Emerson Barbosa, mais alto, mais encorpado, zagueiro, ficar olhando a bola e não ver o Estevam, pequenininho, franzininho, se antecipar a ele, cortar a frente e cabecear para o gol. Falha grotesca do Emerson Barbosa. Então eu não quero aqui diminuir os méritos absolutamente da equipe do Palmeiras, da vitória palmeirense. Acho que a diferença técnica, principalmente porque o Palmeiras jogou com aquilo que tem de melhor, a diferença técnica é brutal, ela é abismal, então não dá para a gente tirar os méritos e para a gente desvalorizar a vitória do Palmeiras. Mas o Guarani contribuiu. Primeiro tempo com baixíssima intensidade, desconcentrado, com linhas muito distantes, com a bola não chegando aos atacantes, num 4-3-3 injustificável, com 3 jogadores à frente, Luiz Miguel pela direita, João Marcelo centralizado e o João Vitor pela esquerda, sendo que a bola não chegava, a bola não ia, a bola não existia transição meio-campo-ataque. E aí tomou 2, tomou o terceiro, que foi anulado no detalhe, no impedimento ali, no momento do cruzamento. Há uma dúvida se era o Márcio Rocha ou o Estevam. Para mim, o Márcio Rocha, mas há essa dúvida. A numeração do Palmeiras é totalmente impossível de ser vista. Então tem que parar agora, congelar, mas isso não importa. Foi anulado o gol. E ao ser anulado, o Guarani ainda vai para o intervalo, perdendo de 2-0 e com chances de voltar e reverter, e fazer um gol e voltar para o jogo.
Só que o treinador não mexeu. Ele só foi mexer quando tomou o terceiro gol, a 12 minutos do Estevão. Aquela pancada de fora da área, quando ele corta da direita para meia e bate. Aí, quando mexeu, deu uma melhoradinha, até encontrou o gol com o Deni Júnior, cruzamento ali pelo lado esquerdo do Emerson Barbosa, que o paraguaio, o zagueirão do Palmeiras, o Gustavo Gomes, desviou e ela sobra para que o Deni Júnior botasse na rede. O Guarani deu uma apertada, quase faz o segundo gol, não fez, depois diminuiu e tomou o quarto gol. Então o que resume o jogo é Palmeiras com muito mais qualidade e o Guarani falhando demais contra um time letal. Resultado, 4 Palmeiras, 1 Guarani, para mim absolutamente justo, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, Tigrão. Olha, é o seguinte, hein? A gente aqui no apito final, daqui a pouco, vai falar que o vencedor do cortador de cabelos Mondial e mais um kit KTO. Quem participou pelo YouTube, foi no YouTube, lá no cantinho tem um formulário, clicou, abre o formulário, preencheu. Se você preencheu, tá concorrendo e a gente vai aqui divulgar aqui o vencedor. Durante o jogo da Ponte, quem ganhou foi Paulo Francisco de Campos Elias. Ele ganhou 4 ingressos para o Termas Water Park na cidade de São Pedro, tá? Daqui a pouco eu dou uma geral aqui, Roger Williams narrou aqui, Água Santa 0.1, gol do Danilo Barcelos de pênalti aos 47 do primeiro tempo. Vamos lá, Zorzinho, público no brinco, 9.256 e a renda, 503 mil, 1 para o Guarani, 4 para o Palmeiras. Bom, primeiro, Edu, a gente tem que dizer que o Guarani enfrentou uma das melhores equipes do Brasil, né? Isso é fato, a gente sabe que o Palmeiras, quanto tempo tá aí jogando junto aí, Rafael Veiga, né, o Everton, o Gomes, né, o Murilo, Marcos Rocha, né, o Richard Rios, que é um baita de um jogador, esse Moreno também, né, então, Estevão, né, que é uma baita de uma revelação, para mim é a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos tempos. Então, Edu, bom, primeiro é isso, o Guarani enfrentou para mim uma das melhores equipes do futebol brasileiro, se não for a melhor. E aí, jogando em casa, né, o Guarani ainda num processo de montagem, né, início de temporada, que foi realmente muito surpreendente, que o Guarani começou muito bem esse início. Só que aí, na minha opinião, o que aconteceu com o Guarani foi o seguinte, o Guarani assustou, né, se assustou com o Palmeiras. Essa é a grande realidade. Você via no rosto dos jogadores e até mesmo nos erros que foram cometidos, e como disse o Tigrão, eu concordo plenamente, que o Guarani deu praticamente que os 4 gols para o Palmeiras, porque eu estava assustado. Eu não conseguia executar aquilo que foi treinado, né? Não conseguia executar aquilo que foi determinado e ajustado dentro do vestiário. Foi isso que aconteceu com o Guarani hoje. Não dá para dizer que, mas poderia ter colocado A, B, C, D. Para mim não justifica. Não justifica, porque o time titular do Guarani, a base é essa, né? E o Maurício, ele tenta, né, dar um padrão, dar um certo conjunto a esse time. E aí tem que pôr para jogar, tem que deixar jogar, né? Tem que voltar lá, vou voltar lá pro segundo tempo, vamos tentar fazer 2-1 e aí a gente botar pressão no Palmeiras. E o que aconteceu? Tomou o terceiro, né? Então aí fica difícil, aí você vai, faz 3-1 e aí o Palmeiras começa a tocar a bola de um lado pro outro, roda daqui, roda dali, tira um jogador. Pô, só pra você ter uma ideia, o torcedor, o Abel Ferreira tirou o Vanderlan e colocou o Piquerez, pô. Piquerez é titularíssimo desse time do Palmeiras. E aí nós vimos a jogada lá do cruzamento, né, pro gol de cabeça do Estevão. Então, assim, olha pra você ver a diferença. Da hora que você tira um jogador, que você faz uma substituição, né, na equipe do Palmeiras para a equipe do Guarani, que o Maurício tentou ainda algumas alternativas e o Guarani realmente deu uma melhorada nas substituições que fez. Agora, o Palmeiras também tava, né, tinha dado uma arrefecida, estava rodando de lado, tá 3-0, toca aqui, toca ali. Aí a hora que o Guarani fez 3-1 e teve aquele lance que o jogador do Guarani vai e o Everton faz uma grande defesa, Palmeiras, peraí, vamos fazer o quarto gol para liquidar. E foi o que aconteceu. Então, assim, para mim o Guarani se assustou com o Palmeiras, não encarou da forma com que encarou, por exemplo, o São Paulo, jogando lá no Morumbi, e faltou um pouco de personalidade. Eu acho que faltou para o Guarani hoje.
que é um time jovem, aliás, muito jovem, né? E que enfrentou, para mim, um dos melhores times do futebol brasileiro. Resultado absolutamente correto, Edu. Olha, é o seguinte, no Paulistão nós tivemos já o craque, hein? Na sexta-feira, Bragantino 1, Novo Horizontino 2. Ontem, Portuguesa 3, Botafogo 2. Inter de Limeira 1, São Bernardo 2, grande campanha do São Bernardo. Corinthians 2, Noroeste 1. Santos de virada 3, São Paulo 1. E Velo Clube 0, Mirassol 1. Hoje, Água Santa 0, Ponte 1. E Guarani 1, Palmeiras 4. Então, no grupo do Guarani, Santos com 7 pontos em primeiro, em segundo Guarani também com 7, gols pró da Santos, a Portuguesa tem 5, em quarto Bragantino tem 4. E no grupo da Ponte, São Bernardo dispara com 15, o Palmeiras foi para 11, a Ponte em terceiro com 9, em quarto Velo Clube com 4. Hoje seriam rebaixados Inter de Limeira e Botafogo para a Série A2. Lembrando que na quarta-feira tem Bauru, Noroeste e Ponte. Na quinta, no Brinco, 19h30, tem Guarani e Água Santa. Lembrando que a Ponte também é 19h30 na quarta. E domingo que vem, dia 9, é derby, 16 horas, lá no Majestoso. Olha, pela Supercopa Rei, lá no Mangueirão, em Belém, Flamengo 3-1 no Botafogo, o Flamengo é campeão. Flamengo campeão brasileiro, contra o campeão da Copa do Brasil e o Botafogo campeão brasileiro. E por isso que tem a Supercopa Rei. 3-1 para o Flamengo, ganha mais um título. E pelo Brasil, o destaque é antes da Série A2. Hoje tivemos Taubaté 1, São Bento 0 e lá em Piracicaba 15-1, Santo André 0, 15 comanda a Série A2 agora com 16 pontos. E pelo Brasil, um destaque aqui para o que foi que aconteceu no Campeonato Paranaense. No Campeonato Paranaense, Cianorte 4, Coritiba 1. O Atlético venceu 3-1 o Andraus. Lá no Mineirão, de virada, Cruzeiro 3, Uberlândia 1. O Gabigol fez o gol e o Dudu, ex-Palmeiras, também fez um gol. E no Clássico de Goiânia deu Vila Nova 1, Goiás 0. E agora o craque do jogo. O craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo. Alô, amigo Batista, o craque do jogo. Você me ouve, beleza, 20h47. Claro, sempre, Edu, tô sempre na escuta. Muito bom, repita, 20h47. 20 horas e 47 minutos, está marcando o digital eletrônico da Bandeirantes. Maravilha. Eu não tenho nenhum jogador do Guarani. O Guarani realmente, fez uma partida muito abaixo daquilo que poderia se esperar do Bugre. Claro, entendo, tá jogando contra o melhor time, um dos melhores times do Brasil, como disse o Gleger. Mas, quando isso acontece, é necessário minimamente jogar, não existe erro zero, mas jogar concentrado. E o Guarani esteve completamente desconcentrado. De todo modo, nós temos que votar em um jogador do time da casa. Então eu fico com o Deni Júnior, que marcou o único gol do Guarani e pode, por que não, melhorar aí o saldo, Melhor perder de 4-1 do que de 4-0. Lá na frente, esse golzinho pode fazer a diferença. Entendeu, Edu? E foi um prazer enorme estar ao seu lado, meu grande amigo. Ótima semana. Muito obrigado, prazer enorme, inenarrável estar contigo, meu caro amigo Edu. Abraço. Abraço. Tá bonitão o cabelo, eu tô gostando de ver, hein? Sensacional. Esse cabelo é exclusividade do amigo Batista. Oi, Catarino, craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. É difícil votar o craque após uma goleada, sofrida pelo Guarani pelo placar de 4-1, mas eu vou votar no Emerson Barbosa. Ele deu assistência, para o gol do Deni Júnior e foi um dos mais esforçados aí desse time do Guarani. Então meu voto vai para o lateral Emerson Barbosa. Edu? Ok, você vem já na coletiva. Muita gente não entende, a gente até pede desculpas. O nosso quadro, é um quadro fixo que nós temos, o craque do jogo, mesmo perdendo, às vezes, como foi hoje 4-1, a gente tem aí o craque do jogo. Comentarista, se não quiser votar, fica à vontade. Oi, Gleger, tem algum palpite, Gleger? Não vou votar em ninguém, Edu. Uhum. Pra mim, ninguém se destacou. Você demorou para responder, porque você não vai votar em ninguém?
Era pro senhor ser mais rápido. Eu falei, mas você deu uma paradinha, não vai votar em ninguém, Greg. É que deu aquela pensada, sabe aquele último suspiro, aquela última pensada? Não, pra mim ninguém se destacou. A conexão cabelo e barba também tá muito bom, parabéns. Oi, Tigrão. Obrigado, Edu. Você merece. Tigrão, você tem algum palpite? Vota em alguém? Vou atrás do Greg. Ninguém. Mas é exatamente isso. Esse quadro aqui é terrível, viu? A turma fica bravo com a gente aí. Tá bom, Denis Júnior... não teve nenhum destaque, né? Não teve. Mas o Denis Júnior fez o gol, mas só... Sabe, não mudou nada. E uma bola ali que... Enfim, parabéns pra ele que fez o gol. Acho que merece ser melhor observado, mas... Assim, não dá. Eu pensei em votar. O meu voto seria do Emerson Barbosa. Mas ele deu uma pisada na bola violenta no quarto gol do Palmeiras. Não pode ser craque do jogo. Pensei em votar no Mesquita, no Gabriel Mesquita, o goleiro, pela aquela defesa impressionante que ele fez no Facundo Torres. Ali, pra mim, defesa do jogo aquela lá. Vem daqui a pouco. Mas depois, olhando bem o terceiro gol do Palmeiras, o chute do menino do Estevão de fora da área, achei também que foi meio com o bracinho de Horácio, né? Bracinho meio encolhido, o Mesquita. Então, Edu, não dá. Eu prefiro não votar e estou justificando o não voto. Tá bom, você também deu de parabéns, tá com o cabelo bonito, deu uma parada legal, tá legal, Tigrão. Vamos lá. Obrigado. Vocês merecem. A moçada tem elogiado bastante, mas de prático mesmo nada, viu, Edu? Não, você tá muito bem, Tigrão pela ponta esquerda, é o teu negócio, não mostra o jogo, né? Olha, vamos dar uma faturada. Eu tenho a ficha técnica, depois tem a defesa do jogo, tem o gabarito, tem a coletiva do Maurício Souza e daqui a uma semana derby. Aliás, fevereiro importante. Em janeiro, nós transmitimos 19 partidas. Foram 19 transmissões, somando a Copa São Paulo, né? Foram 6 jogos do Guarani, foram 4 jogos da Ponte e Paulistão até agora... em janeiro, né? 5 para cada lado. E hoje foi a primeira de fevereiro, né? E aí em fevereiro tem derby semana que vem. Vai ter a última rodada dessa primeira fase. Vai acontecer agora, no mês de fevereiro. A última rodada vai acontecer no dia 23, né? O Corinthians pegando o Guarani lá e a Ponte aqui com o Bragantino. Então no dia 23, todo mundo jogando 18h30. Aí os 2 de cada se classificam. Vai ser agora, na próxima sexta-feira, vai ser o sorteio da Copa do Brasil, hein? Lá na CBF, dia 7, sexta agora, 15 horas, o sorteio da Copa do Brasil. A Ponte está no pote B de Bandeirantes, vai pegar no outro pote lá, ou o Maitá do Acre, ou Trem do Acre, ou Ceilândia do Distrito Federal, ou Inter de Limeira, ou Maranhão, o Operário de Varja Grande do Mato Grosso, ou Tunaluso do Pará, o Operário do Mato Grosso do Sul, ou Concórdia de Santa Catarina, ou CSE de Alagoas. Um desses a Ponte pega. Sexta-feira a gente vai ficar sabendo, tá bom? E vai começar a pré-Libertadores, tem muita coisa importante agora em fevereiro, no final também tem carnaval importantíssimo, 20h53, eu volto já aqui, Guarani 1, Palmeiras 4, e lá em Diadema, Roger Williams narrou Água Santa 0, Ponte 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bom, é o seguinte, no brinco, o Guarani entra com Gabriel Mesquita no gol, Lucas Justen, Rafael, Titi e Emerson Barbosa, Natan, Matheus Sarará e Giovani, Luiz Miguel, João Marcelo e João Vitor. Olha, primeira alteração, 39, primeiro tempo, Giovani está machucado, entra Vinícius Cauê. As demais no segundo tempo. Acontece que assim que levou o terceiro gol, numa infelicidade do Titi, aí imediatamente Maurício Souza fez 3. Tirou o próprio Titi, colocou Márcio Silva, tirou Luiz Miguel, colocou Denis Júnior e tirou João Vitor, colocou Rafael Bilu. Essas 3, repito, 15 do segundo tempo. Aí, na sequência, o Guarani até faz o gol de honra com o Denis Júnior, já vou falar. Depois tem o quarto do Palmeiras. E deixa eu ver se tem mais alteração aqui. E depois teve a 38, saiu Matheus Sarará, entrou Léo Porfírio, a equipe do técnico Maurício Souza. O Palmeiras de o Everton, Marcos Rocha, que jogou na ponte um dia. Depois entrou Mike, o paraguaio Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Depois o uruguaio Piquerez. O argentino Aníbal Moreno, depois Fabinho. O colombiano Richard Rios, ex-Guarani, Rafael Veiga, depois Naves, Maurício, depois Thales, menino da base, e Estevam, 17 anos o Estevam, já está vendido ao Chelsea. Da base também, como joga o Estevam, hoje fez 2. E completando o uruguaio Facundo Torres, técnico ele, Abel Freira, muito tempo de Palmeiras e grandes títulos. Quem apitou Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Vamos lá, cartão amarelo. Para o Guarani, Emerson Barbosa e Matheus Sarará. Para o Palmeiras, Vanderlan, Aníbal Moreno. E para o técnico, Abel Ferreira. Tá sempre bravo o português, não tem jeito. Vamos lá, vamos para os gols. 6 minutos de jogo, lá no gol do placar, Richard Rios de cabeça após escanteio. A 12 minutos, Maurício fazendo 2-0, erro na saída. O Natan que perde a bola. Depois a 12 minutos, segundo tempo, Estevam, 3-0, falha do Titi. Depois o Denis Júnior, no cruzamento de Emerson Barbosa, marca o gol de honra do Guarani, a 19 do segundo tempo. E o quarto gol foi aos 40, Estevam de cabeça, né? Um cruzamento aí e Estevam de cabeça, que estava na marcação, era o Emerson Barbosa. Vamos ao público total, 9.256, 9.256 e a renda 503.570. E ficaram no banco e não jogaram, teve 2 goleiros hoje, Emerson Júnior e Fred Conte, os 2 goleiros, o lateral direito Cauê, que é da base, teve também o Lucas Rafael zagueiro, tem o Caio Dias, teve também o Daniel Henrique, teve o Eliseu, também da base, que ficou no banco. Final, Guarani 1, Palmeiras 4, aqui a ficha técnica no apito final.
Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Opa, o botãozinho, vamos para a defesa do jogo, hein? Deixa eu ver aqui, eu começo, olha, já estava 2-0, 19, primeiro tempo, o Maurício que tinha feito o segundo gol, hein? Bota Gabriel Mesquita para defender no cantinho, olha, e no rebote foi o Lucas Justa em salva, porque tinha rebote. Alguém do Palmeiras finalizaria, mas o Lucas Justa também salva. Vamos lá, Maurício chutando, hein, Batistão. Já vem o time do Palmeiras, ameaça o cruzamento na área. Richard Rios partiu, pediu, bateu cruzado, a bola explodiu no paredão do Guarani. Volta Richard Rios, tentou dominar, tira João Vitor, vem pra bola, uma paulada, palma Gabriel Mesquita. Maurício, entrada na área, bateu firme, Gabriel Mesquita defendeu e lá no gol do placar, mas esse Richard Rios joga demais, rapaz. A bola se gruda no pé dele. Como joga esse cara, Richard Rios, hein? Vamos lá, outra proposta aqui, ainda primeiro tempo, logo na sequência, 22 minutos. De novo, Gabriel Mesquita, aí é uma falta. Rafael Veiga na cobrança, nas ponta dos dedos, hein, Rafael Mesquita? Oi, Batistão. Autorizado Veiga, partiu o pé canhoto, bateu, vai embora. Dá um tapinha nela, Gabriel Mesquita. A bola passou, saiu, foi embora pela linha de fundo. Intervenção importantíssima. Escanteio pro Palmeiras bater. Bom, aí no final do primeiro tempo teve um gol anulado do Rafael Veiga. O VAR chamou, tá do impedimento. Começa o segundo tempo, 12 minutos, Estevam 3-0. Na sequência, o Denis Júnior marca pro Guarani a 19. Olha, é o seguinte, o Batistão ainda descrevia o gol do Guarani, estava no final de toda a sua narração do gol do Guarani, descrevendo e tal, e com o Catarino debatendo, quando o Everton faz uma grande defesa no rabicho, deu pra pegar assim. Vamos lá, Bastão, vamos lá. E vem embora o time do Guarani no contra-ataque, lançamento, vem Vinícius Cauê, invadiu a área, bateu o Everton, que defesa, salva, e depois da sequência a bola vai embora, pra fora pela linha de fundo. E na sequência, defesa do Everton, goleiro do Palmeiras. Estamos ainda tocando o hino do Guarani aqui no finalzinho da narração aí de Denis Júnior, quando teve essa sequência, até pensei que seria gol, porque o Batista é primeiro que a TV. Eu ouço, o Batista na frente, estava aqui com a TV, mas primeiro eu estava ouvindo o Batista. Vamos lá, tá contando essa defesa e tem mais uma, hein? A 24, segundo tempo, antes de fazer o quarto gol, o Estevam. Uma bola trabalhada entre o Estevam e o Veiga. Veiga e Estevam, e sobra pingando para Facundo Torres dentro da área para encher o pé. Mas que defesa do Gabriel Mesquita! Estevam domina, recolhe, passou pela marcação. Bola cruzada, veio para a área, a pancada. Espalma Gabriel Mesquita. E Estevam pegou o rebote, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Facundo Torres, uma pancada, um tiro, que tiro é esse? A queima-roupa, Gabriel Mesquita salvou e o Estevam... lá no gol de entrada. Gleger, você fica com qual? Essa aí. Essa aí do chute do Facundo. Belíssima defesa do Gabriel Mesquita. Pra mim, essa é a defesa do jogo. Bom, Tigrão, você já cantou a pedra, anuncie a defesa do jogo, por favor. A bola do Rafael, do Palmeiras, do meia, espetacular do Palmeiras, Rafael Veiga. Bola trabalhada com o Estevam.
E aí o Facundo pegou na veia, queima-roupa. Fazia tempo que eu não vi uma defesa assim, uma defesaça. Acho que o Gleger tá muito rigoroso depois que ele trocou de peruca. Muito rigoroso, foi defesaça. Para mim, grau de dificuldade, mas não sou eu que dou grau de dificuldade. Mas para mim, grau de dificuldade 9, que foi a queima-roupa e muito forte de primeira. A bola nem caiu, uma pancada. Lance sensacional, grande defesa do goleiro do Guarani, que o Carlos Batista descreveu exatamente assim. Estevam domina, recolhe, passou pela marcação, bola cruzada, veio para a área, a pancada, espalma Gabriel Mesquita, Estevam pegou o rebote, bateu, vai embora, para fora pela linha de fundo, Facundo Torres, uma pancada, um tiro, que tiro é esse? A queima-roupa, Gabriel Mesquita salvou e o Estevam na sequência mandou para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. É uma pronúncia danada, porque é Estevam com A o tio final, A o tio e não AM, né? É Estevam. É meio difícil, é meio complicado. A gente vai ficando velho, a boca vai entortando, enrugando, e a gente vai fazendo o que pode, mas é Estevam. Você sabe o que eu tô vendo aqui, Edu? O que o senhor tá vendo? Para convidar você, imperdível. Os caras agora colocam um jogo ao vivo. Falei, isso é ter, mas tá lá. A tarjinha, rapaz. O GC é ao vivo. Ao vivo. Começou 9 da noite do domingo. Fluminense e Boa Vista. Fluminense e Boa Vista. Credo. Imperdível. Não, você não sabe. E tem o jogo do Inter também, que é 8h30. Brincadeira. Pô, tá louco, velho. Os caras são muito criativos. Mas amanhã tem jogo do Corinthians, não tem mais segunda, não tem mais terça, não tem mais nada. Copa São Paulo, jogo ao meio-dia. O Corinthians, ele vai fazer, por causa da estreia na pré-Libertadores, por isso que ele tá antecipando o jogo. Esse jogo é antecipado. Antecipado da 11ª rodada, da 11ª. O Corinthians vai fazer 5 jogos em 8 dias. Pra você ter uma ideia. Pois é, tá todo mundo jogando com time alternativo. Até estranhei o Palmeiras hoje praticamente titular. Mas... Você sabe por quê, Edu? Por quê? Porque não ganhava a 2 jogos, perdeu uma e empatou a outra. A turma do amendoim. Amendoim, vou falar pra você, já tava todo mundo batendo na calça assim aqui na frente, ó. E o negócio já tava ouriçado, entendeu? Até porque também, é claro que o Palmeiras não sabia o resultado quando ele definiu o time, que a Ponte ia ganhar. O jogo foi um pouco antes, mas digamos que o Água Santa tivesse vencido a Ponte, talvez o Palmeiras deixasse uma parte dessas feras aí que começaram a partida no banco, né? Mas quando ele viu, falou, pá, a Ponte passou o Palmeiras. 9-8, né? O Palmeiras tinha 8. Vamos botar toda a tropa de choque para ganhar esse jogo aqui. Quer dizer, o Guarani nesse aspecto não deu sorte. Porque dos grandes ninguém está jogando com força máxima. E o Palmeiras hoje, para mim, veio com aquilo que tinha de melhor. E aí é muito difícil de segurar. Ainda o Guarani começa a dar mole, aí as coisas realmente conspiram para acontecer o que aconteceu, tomando uma goleada aí de 4-1. O Palmeiras alternativo, ele empatou em Bauru com o Noroeste 1-1 e perdeu de virada para o Novo Horizontino na Arena Barueri. E aí a coisa pegou, na cornetada já estava que estava, e hoje colocou a equipe titular. Gente, lembrando que quarta-feira, 19h30, tem Noroeste Ponte lá em Bauru. Quinta, 19h30 no Brinco, Guarani Água Santa. E domingo vem 16 horas o derby no Majestoso. Hoje, Água Santa 0, Ponte 1, gol do Danilo Barcelos de pênalti aos 47 do primeiro tempo. E já voltamos, hein? O gabarito, Tigrão e Gleger e Tigrão, hein? Opinando e dando conceito, 21h08. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Os jogos de cassino favoritos da galera estão na KTO. E com uma novidade: cashback em dobro em todos os jogos da Fortuna, incluindo o queridinho da galera, o Fortune Tiger. Basta jogar qualquer jogo da Fortuna da PGSoft na KTO e você vai receber cashback em dobro em cada rodada. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/NF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Antes, porém, contudo, no entanto, no entretanto, do gabarito, vamos ao sorteio. O pessoal que participou pelo YouTube, foi no YouTube, lá tem um formulário, lá no chat, em cima do chat tem um formulário, clicou, abriu o formulário, preencheu. Cortador de cabelos da Mondial, mais um kit KTO. Atenção, quem tá no YouTube agora tá vendo, tá. Nós temos aqui um programa. Ele vai sobre. Tá agindo tudo. Oh, nossa senhora, quantos nomes? Não dá pra guardar. É isso aí? É ele, Pedrão. Gilmar Aparecido Palmieri. Peraí, Pedrão, deixa eu pegar. Gilmar Aparecido. Certo, Pedrão? Aparecido Palmieri. Ô Gilmar, parabéns, hein? Você ganhou então o cortador de cabelos da Mondial, mais um kit KTO. Você tem 3 dias para retirar aqui, tá? O horário nosso aqui é das 9 às 13 e das 14h30 até 17h30. Nós temos aqui a sua rede social, tá bom, Gilmar? Nós vamos te comunicar também do seu prêmio, tá? Todos que participaram, nosso muito obrigado. Todo jogo vai ter isso. Todo jogo, toda a transmissão, tá? Durante o jogo da Ponte, quem participou, terminou o jogo da Ponte, fizemos o sorteio. Paulo Francisco de Campos Elias. Paulo Francisco de Campos Elias ganhou 4 ingressos para o Termas Water Park em São Pedro. Ai, que beleza. E mais um boné da Bandeirantes. Nosso muito obrigado também a todos que participaram. Vamos lá, oi Gleger.
Guarani 1, Palmeiras 4, público 9.200. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Segundo tempo melhor, jogo regular. Tigrão, conceito do jogo. Como o Guarani competiu mais no segundo tempo, eu gostei mais do segundo tempo e o conceito no geral regular. Gabriel Mesquita, mais uma vez todo de amarelo. Ele fez 3 boas defesas e se foi culpado em algum gol. Pelo menos o primeiro, né? Cobrança de escanteio, pequena área. Se deveria ter saído ou não. Oi, Gleger. Gabriel Mesquita. Aquele chute do Estevão, terceiro gol do Palmeiras, né? Poderia ter sido uma bola defensável. No mais, conceito regular. Não, no primeiro gol do Richard Rios de escanteio, tu também... Não, ali não, sem né? culpa. Bola de primeiro pau não é do goleiro. Muito bem. Tigrão, vamos lá. Deixa eu fazer aqui a lateral. Lucas Justen. E você faz também a lateral esquerda, Emerson Barbosa, né? O Lucas Justen dá umas corridas, foi no intervalo, dá uma disparada, corre pra chuchu e tal. E Emerson Barbosa foi o que cruzou para o gol do Denis Júnior. Porém, era o Emerson Barbosa que estava com o Estevão no quarto gol, que de cabeça ele não antecipou, Tigrão. Ele estava ali. É o seguinte, o Emerson apareceu mais, o Justen lutou, correu, mas produziu pouco. Por conta da falha, né? Seria bom o conceito do Emerson e regular o conceito do Justen, Lucas Justen. Veio lá do Fluminense, né? Agora, pela falha inocente, desatenção, desconcentração do Emerson, ele perde o bom, vai para regular também, regular para os dois. Senhores analistas, eu vou fazer um combo aqui, tá muito na moda combo, tá? Por quê? Porque o Guarani teve erros terríveis na saída de bola. Então eu vou colocar, atenção, Gleger, pega a sua papeleta aí, você vai analisar no combo. Veja bem, no primeiro gol, Richard Rios entre zagueiros, faz o gol. No segundo gol, o Natan teve alguns toques ali, ficam brincando e tal, foi o Natan o último que perdeu, o gol do Maurício. Teve o Titi no terceiro gol, tá? Então eu vou fazer o seguinte, depois o Tigrão vem também. Vamos lá, zagueiros, Rafael e Titi, e volantes, Natan e Matheus Sarará. O Sarará também, no gol, no segundo gol, em que o Natan perde a bola, o Sarará tocou pro Natan, ficou brincando também. Então o combo é esse, Rafael, Titi, zagueiros e volantes, Natan e Matheus Sarará. Edu, pra mim, o conceito do Titi com o Rafael é ruim, não gostei. Titi foi muito mal hoje, né? Fiquei até meio triste, porque é um menino que a gente sempre torce muito, né? Mas não foi bem, errou muito. Mais do que o do normal, né? Porque zagueiro, às vezes, comete algum erro. O problema é quando você comete erro e as coisas... você acaba tomando gol, e foi o que aconteceu. Então, e o Natan com o Sarará, eu vou dar um conceito regular. Mesmo o Natan participando lá do erro do passe, mas lutou, correu, estava sempre ali bem posicionado. Então, ruim para os zagueiros, regular para os volantes. Eu lembrei também, Tigrão, que no segundo tempo o Natan ele teve um erro também de passe, mas alguém recupera depois. E aí o Rafael foi falar duro com o Natan, hein? O combo é esse, Tigrão, Rafael e Titi, zagueiros, Natan e Matheus Sarará, volantes. Eu quero falar para você que o Titi, que a gente também torce muito por ele, zagueiro canhoto, né? Canhoto nato, chuta forte. Quero dizer para você que no primeiro tempo o Titi errou 3 passes, 3 na saída de bola, e o Guarani poderia ter tomado o gol, tá? Esse dele, quando acabou tomando o terceiro gol do Palmeiras, aí já é segundo tempo, foi o quarto dele, assim, de entregar a bola de presente, devolver de graça na saída de bola para o Palmeiras. Então hoje ele realmente foi mal, e eu não gostei dos volantes também não deram fluência, não participaram da transição, para mim, ruim para os 4. Depois eu vou ficar atento na coletiva, quem sabe o Maurício Souza também diga que deixou o Lucas Rafael, zagueiro, no banco, ele que estava jogando, né? E colocou o Titi. Pode ser que o Lucas Rafael tá com um problema, sei lá, para preservar e tal, né? Mas vou deixar você no banco, deixa como, né? Deixa para depois, se der, vai tocando assim.
Vamos lá com o Giovani, que era... Como é que chama? É Giva, né? O Giva, agora é Giovani, mas ele se machucou, depois entrou o Vinícius Cauê. Isso foi a 39 do primeiro tempo, Gleger. Giovani e Vinícius Cauê. Enquanto esteve em campo, Giovani regular, Vinícius Cauê não foi bem, ruim. Aqui também é combo, hein, Tigrão? Combo, você e Gleger. Começa com você, Tigrão. Luiz Miguel, João Marcelo, que fez a copinha, São Paulo, marcou 5 gols, já tinha marcado 2 gols no profissional, e João Vitor. Até o Batista me chama a atenção quando ele narra assim, 30 do primeiro tempo, uma cabeçada do João Marcelo, cruzamento do Rafael Bilu, lá no gol do placar. E aí a bola saiu, rapaz, saiu, foi a primeira chance do João Marcelo. Então o combo é esse, Luiz Miguel, depois Denis Júnior, que fez o gol, João Marcelo e João Vitor, depois Rafael Bilu, que cruzou pro Denis Júnior. Quer dizer, o gol nasceu dos que entraram, Tigrão. Como é que fica esse combo aí? Bom, o João Marcelo, a bola não chegou nele, mas ele teve uma participação de muita objetividade. 2 que chegaram, ele levou muito perigo. O menino é bom de bola. Inclusive, uma ele já, do jeito que a bola chega, ele já bate tirando do goleiro, ela lambe a trave, né? Bela jogada, uma bola que foi servida a ele. Hoje ele morreu de fome, ele não recebeu a bola. Então leva regular o João Marcelo. Aí os 2 titulares, o Luiz Miguel e o João Vitor, não renderam coisíssima nenhuma. Deveriam ter ficado no intervalo já fora do time, já deveriam não ter voltado do vestiário. Mas optou o Maurício Souza por voltar com os 2. Especialmente o Luiz Miguel, errando muito. Ruim para os 2. Aí o menino que fez o gol aí, o Denis Júnior, leva um regular, fez o gol, pô. Tá valendo. E o Bilu entrou bem. O Bilu, com muito pouco tempo, né? Muito menos tempo em campo do que o João Vitor, rendeu mais do que ele. Aliás, esses caras novos, esse sangue novo que entrou, alavancou aí uma ameaça de reação do Guarani quando ele fez o gol, já perdendo por 3-0, momento em que o treinador mexeu. Acho que deveria ter mexido antes. Então, ficam os que entraram, o Bilu e o Denis Júnior regular, e regular também para o João Marcelo, Luiz Miguel e João Vitor, conceito ruim. Aqui, Palmeiras 4, Guarani 1, público 9.256 com 503 mil de renda. Eu lembrei, viu, Gleger? A 9 minutos de jogo, estava 1-0. O João Vitor cruzou para o Luiz Miguel no segundo pau. Não sei se você se lembra do lance. O Luiz Miguel cabeceou para fora. Lembro. Lembrou. E teve um a 17 do primeiro tempo, estava 2-0. O Luiz Miguel foi cobrar uma falta, é para levantar, alçar na área. Ele isolou. Então o combo é esse. Vamos lá, o Gleger. Luiz Miguel, João Marcelo e João Vitor, que começaram, Denis Júnior e Rafael Bilu, que entraram depois. Edu, olha, enfrentaram uma das melhores defesas do futebol brasileiro, né? Murilo e o Gustavo Gomes, Marcos Rochas, Vanderlan, depois entrou o Piquerez, difícil, né? Complicado. Mas eu acho que ficaram devendo, sim. Eu vou dar um conceito regular para todos eles, porque para mim o que realmente não deu certo hoje no Guarani foi o sistema defensivo. Os atacantes regular para todo mundo. Tá, eu emendo com você, Gleger. Maurício Souza hoje, técnico do Guarani, qual é o conceito dele? Edu, primeiro que a escalação de início estava correta, era isso mesmo, eu só não entendi a questão do Titi. Agora, pode ser isso também, né? Você lembrou muito bem aí, Edu. Às vezes o Lucão estava com problema físico, né? Chegou aí, já foi jogando, jogou 2 ou 3 partidas seguidas, né? Aí tem a questão física, né? Então, para preservar o jogador para a competição toda, deixa fora, coloca o menino, né? Porque, infelizmente, o Titi não deu certo hoje. E vinha dando muito certo o Lucão com o Rafael. Tava muito bem. Acho que só isso, só esse questionamento, né? Que provavelmente na coletiva ele vai falar. No resto era isso mesmo. E aí ele tentou uma ou outra alternativa, mas hoje o Guarani não estava bem. Não estava bem. Hoje o Guarani não jogou. Para mim, o Guarani se assustou com a equipe do Palmeiras e ele poderia mexer o time todo. No intervalo, no primeiro tempo. Podia mexer que não ia dar certo. Foi o que aconteceu. Gleger, mas o Guarani melhorou no segundo tempo. Claro,
todos nós aqui percebemos que o Palmeiras tirou o pé. Começou a tocar a bola de lado, do lado para cá, para lá, para aqui, para ali, né? E foi para manutenção de resultado. Então, o conceito do Maurício hoje é ruim, mas pelo resultado, né? Eu não esperava uma performance tão ruim da equipe do Guarani. Conceito do Maurício ruim, Edu. Secretário, um abraço, secretário. Boa semana, secretário. Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Um abraço, Tigrão. Boa semana aí. Deus abençoe a todos. Valeu. Muito obrigado, Gleb. Você também. Obrigado. Bom, então fecho com você, Tigrão. Técnico Maurício Souza daqui a pouco, hein? Já coletiva, hein? Vai começar a coletiva, mas na boa, Tigrão. Maurício Souza. Não, só queria saber, tomara que esse assunto seja abordado, por que Titi não Lucão? Se for problema físico, a fisiologia que indicou, o jogador poderia estourar, tá tudo certo. Mas eu falei isso antes da bola rolar. Olha, não estou entendendo por que começar com o Titi. Infelizmente, parece que era uma espécie de premonição daquilo que nos reservava o jogo. O Titi foi muito mal. Então, esse questionamento eu faço, sim, mas, de repente, ele pode ser desmanchado, justificado por uma questão física. Se bem que eu acho que jogador que não está em condições de jogar não pode ir para o banco. Se foi só opção técnica, ele errou. E com relação ao jogo, depois que a bola rolou, eu acho que ele poderia ter vindo com pelo menos 2 alterações no intervalo. Esperou tomar o terceiro gol e aí trocou 3 de uma vez. Para mim, errou. O conceito dele, que vem fazendo um belo trabalho, é um treinador da nova geração, conceitos modernos, gosto dele, mas o que está aqui sendo avaliado é o jogo de hoje. E no jogo de hoje, o conceito dele, tomando de 4-1, não poderia ser outro que não um conceito ruim, Edu. Só que é o seguinte, não querendo abusar do amigo, e na base do improviso, falta uma semana pro derby. E você trabalhou hoje no jogo da Ponte. Só dá uma palhinha, por gentileza. A Ponte venceu 1-0, o gol do Danilo Barcelos, cobrando pênalti, 47 primeiro tempo. O Elvis se machuca com 25 de jogo e saiu e entrou Jean Dias, né? E aí, segundo tempo, você comentou, foi um sufoco danado e a Ponte no finalzinho perde também 2 gols. Vamos lá, Tigrão. No pitaco, no improviso sensacional, 1-0 Ponte. Como é que foi? A Ponte jogou um futebol reativo contra o Água Santa, né? Marcou atrás da linha da bola. Primeiro tempo melhor a ponto dela ter feito o gol de pênalti a 48 minutos com o Danilo Barcelos. O pênalti foi cometido em cima do Vitor Andrade, que para mim foi destaque do time da Ponte, jogou uma belíssima partida. E, na verdade, eu gostei também muito, viu, Edu, do Léo Oliveira, um leão no meio de campo. A Ponte começou com o Danilo Barcelos como um segundo volante, depois mexeu, tirou lá o Arthur, botou o Barcelos como lateral na dele. Então, assim, a Ponte fez um jogo defensivo muito bom e um jogo, em termos de ataque, razoável. Mas foi objetivo, o Vitor Andrade foi bem, o pênalti ficou caracterizado, o Barcelos bateu muito bem a 48 do primeiro tempo e a Ponte foi para o intervalo ganhando. Veio para o segundo tempo, era normal uma subida de linhas do Água Santa, mas o comportamento defensivo da Ponte foi muito bom, mas muito bom mesmo. E a Ponte mereceu aí o placar, mereceu o resultado numa vitória importantíssima. Existe uma grande preocupação por conta do derby, claro, de mais jogadores que saíram contundidos além do Elvis. Você quer saber um? Diga lá. Simon. Saiu contundido, saiu sentindo. Danley também acusou alguma coisa. Então, anota aí nos seus papéis, você que é muito detalhista, de que se a Ponte colocar um time por conta dos desfalques e também porque ela adiantou muito já a sua situação de permanência, até porque é difícil, o São Bernardo já tem 15 e o Palmeiras foi a 12, e do Palmeiras a Ponte não tira a vaga, pode esquecer. Agora, do São Bernardo era a briga pela segunda vaga, só que o São Bernardo só ganha. Então, anote aí, se a Ponte entrar com um time bem alternativo contra o Noroeste na próxima rodada, você vai lembrar disso que eu estou te falando agora às
21h29 do domingo. Mas, como você disse para eu falar do jogo, estou te dando uma informação, tá? Que a Ponte deve colocar um time diferente lá em Bauru, no Alfredo de Castilho, um jogo muito duro contra o Noroeste. E, no jogo de hoje, foi justo o resultado. A Ponte muito organizada defensivamente e quando a chance pintou, ela matou no gol de pênalti numa bela jogada do Vitor Andrade. Detalhe, quando estava 1-0, que o Água Santa foi pro desespero, começou a tirar atacante, ou melhor, volante, jogador de marcação e colocar atacante, foi para cima, se expôs um pouco. A Ponte teve 3 excepcionais oportunidades para matar o jogo e acabou perdendo. Ainda assim, segurou o samba, ganhou de 1-0, para mim uma vitória de fundamental importância, porque a Ponte vinha aí patinando, não ganhava há 4 jogos e acabou reencontrando a vitória. E detalhe, a Ponte tem 2 vitórias no campeonato, uma em Novo Horizonte, fora de casa, e uma hoje em Diadema, fora de casa. Curiosidade de um time que joga com muita força defensiva e com objetividade no contra-ataque. Hoje, num lance de contra-ataque, saiu o pênalti e a Ponte ganhou o jogo. Para mim, um resultado justo lá em Diadema. É por isso que eu disse, o detalhe sensacional tá aí, o detalhe aí de quarta-feira, pintando problemas contra o Noroeste para preservar para o derby, sensacional. Agora sim, o senhor está liberado para o seu descanso e a gente se encontra durante a semana em Tigrão. Bom descanso. Obrigado, Edu. Um grande abraço a você, um bom encerramento aí e um abraço muito forte, muito especial ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Até a próxima, então, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, quem ganhou? Gilmar Aparecido Palmieri. Alô, Gilmar. Você ganhou o cortador de cabelos da Mondial, mais o kit KTO. Durante o jogo do Guarani, você foi no YouTube. Lá em cima do comentário tem uma coisinha para clicar, o formulário. Você clicou, abriu o formulário, preencheu o nome, CPF, telefone e tal. E não adianta querer repetir, porque é um CPF só. Aí pode ser, por exemplo, a sua esposa, a sua irmã, e aí por diante, tá? Então a pessoa foi lá e tivemos aqui o sorteio. Você ganhou, então, o cortador de cabelos de uma Mondial. Tá bom, Gilmar? Muito obrigado, parabéns. E durante o jogo da Ponte, terminando o jogo da Ponte, fizemos o sorteio. Paulo Francisco de Campos Elias ganhou aí 4 ingressos para o Termas Water Park em São Pedro. Vamos lá, Guarani 1, Palmeiras 4, a coletiva do Maurício Souza, 21h31. É que ele está se posicionando, né? Tá tendo a primeira pergunta, Maurício Souza, que veio do Red Bull Bragantino para o Guarani, foi campeão brasileiro sub-23. E o Bragantino terminou com essa categoria, né? Depois dessa conquista, e estava lá, o Guarani convidou, o Pastana conversou com ele e tal, e até trouxe alguns jogadores do Red Bull Bragantino, 2 que eu me lembre, pelas contratações e tal. Tá fazendo uma equipe interessante. Olha, o Guarani perdeu para o São Paulo, mas foi exaltado. O jogo foi no Morumbi, né? A derrota para o Mirassol mostrou um Guarani no segundo tempo, porque o Guarani fez 1-0 e aí o Mirassol virou e empatou no final do primeiro tempo, 2-2. Aí o Guarani perdeu um gol com o João Vitor lá em Mirassol. Olha que loucura, 2-2, o Mirassol estava em cima, todo o primeiro tempo em cima e tal. Então, refazendo aqui, gol do Guarani, João Marcelo, lá em Mirassol. Aí o Mirassol virou 2-1, e em cima o Mirassol. Aí o Guarani vai e empata, com o Giovani, um gol sem ângulo, né? Mas passe do João Marcelo, 2-2. E no segundo tempo, interessante, o Guarani foi pra cima, cara. O Guarani foi pra cima, tomou conta e tal, aí o Mirassol desceu e acabou fazendo 3-2.
Aí depois agora acabou reagindo também. Então fica aquela impressão de que é um time que, embora tem condição de reagir, embora derrota e tal. Contra o Palmeiras hoje é uma coisa assim, fora do comum, né? O Palmeiras tem uma qualidade excepcional, né? E foram várias oportunidades que o Guarani perdeu. Temos o som, Maurício Souza. Vamos lá. Falta esse jogador, ele até tomou uma mala do tempo, ele disse que o Anderson Leite, o próprio Isaac, poderiam fazer essa função, mas o Anderson Leite está vetado pelo departamento médico. Hoje o Isaac também não participou do jogo. Falta no seu elenco, é escasso este meio de articuladores, para você é importante ter esse jogador no seu time. Sem dúvida nenhuma que é importante, né? Todo bom jogador é bem-vindo, mas você mesmo falou, nós estamos sem o Anderson Leite, que no primeiro jogo sofreu uma pancada na panturrilha e fez uma lesão. O Isaac, já no jogo contra o Mirassol, estava sentindo, a gente optou em poupar, mas infelizmente ele não teve condições para ele. O Matheus Regis também com uma pancada no joelho, o Caio Melo também com uma pancada na panturrilha, que também fez uma lesão, né? E aí é por isso que eu falei aqui na primeira pergunta que existe todo um jogo que vocês desconhecem, que nós temos que estar tentando dar um jeito. Hoje foi um lateral esquerdo que eu achei que entrou ali na situação de 10, não é a dele, mas eu achei que ele fez um jogo bem honesto, um jogo que nos ajudou ali, pressionando e se movimentando bem. É claro que não é a posição dele, não tem muita rotina dele, mas infelizmente nós estamos com algumas situações por conta de algumas lesões que nós tivemos durante a competição, né? Mas assim, eu acho que o Cauê nos ajudou, deu a parte dele, foi até onde estava. Ele até agora tinha feito 10, 15 minutos de jogo contra o Mirassol, não estava jogado, né? No final era natural que ele cansasse. Mas se vocês me permitem, eu quero exaltar o comportamento da minha equipe, tirando os erros, isolando os erros que nós tivemos. Uma equipe que pressionou, que teve mais posse de bola, que conseguiu chutar no gol do Palmeiras, que tivemos uma chance de empatar o jogo numa cabeçada do Luiz, ainda no primeiro tempo, que ele foi muito infeliz no movimento dele, que se ele faz um movimento contrário, talvez ele tivesse acertado o gol. Foi muito dentro da área, enfim. E nós jogamos contra o Palmeiras, né? Nós jogamos contra uma equipe que nos últimos 6, 7 anos tem 2 títulos sul-americanos, tem 2 títulos brasileiros, enfim. É uma equipe extremamente forte e eu volto a falar. Eu acho que o ponto diferencial do jogo foram os erros técnicos que não tivemos e não táticos. Boa noite, por falta da TV Band. 40 defesa muito elogiada nas primeiras rodadas. Nesses últimos 2 jogos sofreu 7 gols, terminando com as derrotas. O que fazer para voltar esse ponto de empenho, tanto defesa quanto do time, e voltar a vencer o campeonato? A gente sempre corrige, né? Nós vamos ter os vídeos de correção, a gente vai ter as palestras e vamos para o campo para tentar ajustar. Mas se a gente for... O gol que mais me chateia hoje foi o primeiro. O primeiro gol é um gol que me chateia, porque a gente falou no treino da véspera. Toda vez que o canto é batido de perna aberta, ou seja, o canhoto vai bater do lado esquerdo, a defesa tende a andar um pouquinho mais para frente, a gente tira o primeiro homem da trave, porque ganha mais um bloqueador, porque a gente sabe que essa bola tende a vir mais aberta, né? E eu falei com eles que o Veiga, mesmo ele sendo canhoto, ele é capaz de bater uma bola fechada, para que a gente não andasse tanto. E a gente andou, mais do que deveria ter andado. Então ele conseguiu cabecear entre o Justin e o Rafael. Claro, quem conseguiu cabecear foi o Richard. Numa bola muito bem batida, no mérito dos caras, mas que a gente avisou, a gente sabia que poderia acontecer. Então nós tínhamos que estar mais precavidos ali. Os outros 2 gols, e o primeiro gol, é uma bola que está controlada no nosso pé, a gente entrega um canto para ele e sai o gol. A bola está no nosso pé, a bola era do Titi, jogar em 2 tempos, controlar a bola e jogar como a gente tem feito, né? E os outros 2 gols foram gols que a gente perdeu a bola muito próximo ao nosso gol. Não foi um erro, como eu falei, sem querer responsabilizar ninguém, mas não foi um erro de estrutura tática, onde você viu uma linha andando para trás de forma errada, saindo numa bola descoberta, enfim, foi um erro que nós erramos o passe. Eles acabaram aproveitando esse momento. Mas a gente tem muita coisa a acertar, né? E é claro que com a semana nós vamos acertar. Não tem a menor dúvida que nós vamos tentar acertar. Já no jogo contra o Mirassol, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente cometeu um pouco mais de erro tático. O primeiro gol é um erro que a gente não tem a cobertura, uma bola que entra rasteira, que passa entre o Lucão e a trave, não pode passar. E os outros 2 gols foram gols que a gente demorou a vir para o rebote, para a segunda bola, uma bola que bate, rebate, bate, rebate. Então faltou um pouquinho também de sorte. Eu sei que a sorte acompanha a competência, a gente tem que ser mais competente, mas está no futebol. No futebol também acontece isso. Boa noite, Thiago Andrade, do podcast. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a situação do
o Renan Bernabé, que saiu a notícia que ele estaria sendo negociado por não ter agradado, por não estar nos planos, e ele foi utilizado por isso é uma situação que quem vai poder falar melhor para você é o Pastana, é o presidente. Isso o Renan realmente tem algumas propostas, algumas sondagens, e aí o clube está tratando disso, o que foi me comunicado. Ele não está fora do elenco ainda, mas tem essa situação e eu realmente não sei te dizer em que pé está isso, entendeu? Maurício, essa informação que você está saindo, você falava um pouquinho desse assunto, né? O Palmeiras ligou bastante direto, a gente imaginava que ia ser ao contrário, mas muitas vezes sair, não sei se é o seguinte direto, os amigos mesmo, os amigos que estão lá, exatamente dado, né? Foi, eu falei aqui. Exatamente. Você falou do entendimento. Como a gente tem trabalhado essa saída apurada e como tem sido discutido essa possibilidade de repente de passar no corredor, uma bola mais longa? Como tem sido discutido isso com ele? Qual que é a ordem que vem do banco de reserva para quando ele vai tratar? E se você pudesse falar um pouquinho também a respeito dessa alteração entrada do Luiz Cauê no meio campo, na vez passada você falou sobre o Vitor fazer a posição de meio campo. Também pode. Pensei. O tempo que a gente tem para trabalhar, né, a gente tenta sempre fazer as saídas de pressão, né, a gente tenta preparar, construir, preparar e para finalizar. É como eu divido as fases do campo. Mas eu dou autonomia total ao jogador. Eu não tenho essa coisa de você não pode fazer a longa. Muito pelo contrário, é uma coisa que eu cobro muito a minha equipe, é que a gente faça movimentos de rupturas para que a gente possa sair também na longa. Porque a partir do momento que você começa a diversificar o teu jogo, você cria dificuldade na defesa adversária. O problema é quando ele já sabe como você vai fazer, fica muito fácil dele marcar. No segundo gol, a gente teve várias oportunidades, ou de fazer a longa ou de jogar para frente. A gente optou em jogar para trás. É uma coisa que a gente está tentando construir, é uma coisa que a gente está tentando com pouco tempo de trabalho, com pouco tempo de dia a dia, porque acaba o jogo agora. A gente tem regenerativo, a gente tem, né, as 48 horas que a gente quase não vai para o campo, não posso fazer muita coisa porque é um desgaste muito grande. E a gente tem a véspera do jogo, onde o meu trabalho também ele é bem reduzido. Então a gente está muito nessa sala aqui. Nessa sala aqui tem a sala de vídeo. A gente passa muito, e eu conto com a expertise do jogador em entender o momento. Eu gosto de que o jogador entenda em que momento ele tem que fazer a curta e que momento ele tem que fazer a longa, muito mais do que na minha fala, porque eu não estou lá dentro, né? E como eu te falei, o tempo que nós temos para responder a tua pergunta de como nós estamos construindo isso é muito pouco, mas nós trabalhamos isso durante boa parte da pré-temporada. O que falta para a gente é entender, nesse momento eu faço a longa, tiro o meu time, porque eu não quero chutão só, eu quero que faça uma longa direcionada e que a linha possa subir e se comprometer em defender o corredor central e se postar, porque é uma bola que está sendo brigada, está sendo discutida ali, é melhor que a gente discuta ela lá na frente do que na minha baliza, enfim. Mas o tempo é muito pouco, infelizmente, como eu falei no início aqui, tecnicamente eu acho que nem no jogo contra o Mirassol, nem hoje, eu tinha falado isso para eles, eu acho que fez uma partida tecnicamente abaixo. No Mirassol, nós já mudamos um pouquinho a estratégia de marcar no primeiro tempo um bloco mais baixo por conta do desgaste muito grande. A gente talvez não conseguisse o jogo todo pressionando como nós conseguimos hoje. Então a gente está tentando usar estratégias jogo a jogo, né? Pensando no jogo de hoje, já pensando no jogo da próxima. Agora eu não sei, desculpa, eu não sei se alguém vai fazer essa pergunta, se falta alguém me perguntar, mas eu acho incrível que ninguém tenha tocado num pênalti absurdo que foi o pênalti no Cauê. Quem já brincou de futebol, quem já tomou algum esbarrão na perna de apoio, sabe, eu não sei quem foi o atleta do Palmeiras, agora me fugiu o nome, sabe que o joelho dele toca no pé de apoio do Cauê, que é o pé que ele vai botar para apoiar e chapar a bola de perna esquerda, mas qualquer um sabe disso, qualquer um vê isso. Não é possível que o VAR e que o árbitro nem foi no VAR, ele nem foi chamado para ir no VAR. Talvez é um absurdo, e assim, ninguém fala, mas você ia ganhar o jogo, não era um pênalti, estava 3-1 o jogo, era o momento que a nossa equipe tinha subido de produção, eu tinha um pênalti ao meu favor, poderia fazer o 3-2 e o jogo pode mudar, a história do jogo pode mudar, né? Então assim, eu não vejo ninguém falar. No primeiro momento do jogo, o Gustavo Gomes fez uma falta no João Marcelo, numa bola que ele rouba e ele vai em direção à linha lateral, o Gustavo Gomes era o último homem, não quero vermelho, mas era uma falta clara de amarelo, e ele não pendurou o Gustavo Gomes. Ou seja, tu pendura o zagueiro adversário com 5 minutos, 6 minutos de jogo, o jogo ainda estava 0-0.
E na sequência ele deu uma falta. Eu não estou chorando, não costumo falar de arbitragem. Agora, aquele lance não ir pro VAR, não ter uma revisão fidedigna. Quem avaliou, achou o quê? Que o Cauê trançou as pernas porque ele quis trançar as pernas? Eu estou correndo, o cara, qualquer esbarrão na minha perna, ela vai bater na minha outra perna. E eu estava lá dentro agora vendo 500 vezes o vídeo e é muito claro que ele tem um toque por trás. Não é por cima, não é empurrão. E que quando ele vai botar o pé de apoio, não tem, porque está trançando na perna de esquerda dele. E eu não vi ninguém falar isso, cara. Isso me chateia muito, porque eu acho que tem que ser direitos iguais. Eu não estou aqui reclamando, achando que a arbitragem ela foi responsável pelo resultado, mas para mim é um absurdo o VAR não ter chamado o árbitro, pelo menos para conferir, porque, com todo respeito, um garoto de 11, 12 anos que joga bola daria esse pênalti, porque sabe que ele foi tocado na perna de apoio dele no momento que ele ia apoiar a perna direita para fazer o gol com a perna esquerda. Só queria desabafar, não sei se tem mais pergunta. Durante a nossa transmissão, alguém misturou demais esse lance, nós também estamos de acordo, é absurdo, o pênalti é absurdo, para mim maldoso não dar o pênalti daquele, não tem ido no VAR, para mim maldoso, para mim não tem o que explique. Obrigado, gente, desculpa alguma coisa, valeu. Muito bem, muito obrigado ao seu Maurício Souza, técnico Guarani, depois de Guarani 1, Palmeiras 4. Gente, é o seguinte, a informação que estou recebendo aqui conforme notícia veiculada pelo jornalista Fabinho Lázaro, do site esportivo Trivela, o Guarani, em um acordo com a empresa eFoot, entrou no acordo com a empresa eFoot para entregar a renda do jogo de hoje contra o Palmeiras, para ressarcir a empresa que havia comprado o jogo e levaria para Londrina. O Guarani desistiu e teria que pagar uma multa de R$1 milhão, mas a empresa aceitou ficar com a renda líquida do jogo. Tem uma nota aqui que é o seguinte, voltando um pouquinho. Revoltada com a decisão do Guarani em manter o duelo contra o Palmeiras para o brinco, a eFoot notificou o Guarani extrajudicialmente por quebra de contrato. Segundo a empresa, houve um acordo assinado em novembro de 2024 que previa o pagamento de multa de R$800 mil em caso de rescisão. Então, em novembro, já tinha essa conversa de que Guarani e Palmeiras iria para Londrina. Não foi. Às vezes a federação nem chegou a confirmar no site dela. Quando surgiu o bochicho, foi para a rede social, a movimentação foi intensa, muita gente aí se manifestando, torcedores e tal, e aí o Guarani acabou desistindo de ir para Londrina. Então, isso já teve, desde novembro tinha essa conversa. Essa quantia não foi depositada pelo Bugre e a solicitação de ressarcimento da eFoot inicialmente era de R$2,9 milhões. Bom, quebra de contrato, estava acertado de ir para Londrina e estava no contrato que era R$2,9 milhões, a quebra de contrato, e aí fez um acordo, faz o seguinte, então quando vai para o brinco e a eFoot fica com a renda líquida do jogo. Quanto é que deu hoje a renda? Deu R$503.570. O público R$9.256. Claro, tira as despesas e tal. É que não saiu ainda. Não tem ainda. Deixa eu ver o site da federação. Não deve ter. Eles não colocam. É difícil. É difícil porque... Deixa eu ver aqui a rodada 6. Estou aqui no site da federação. Você quer ver? Guarani e Palmeiras. Deixa eu ver se a súmula saiu. Não, a súmula não saiu e com certeza também não saiu o boletim financeiro. O boletim financeiro não tem. Mas a gente vai ficar sabendo disso para saber quanto que deu aí a renda líquida, tá bom? Então ficou nisso, a renda líquida é da eFoot por causa de quebra de contrato e não se tem mais nenhuma confusão. Meus amigos, eu venho já no Indica a Bola 21h48. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, Paulistão, tivemos então a sexta rodada, que começou na sexta-feira com Bragantino 1, Novo Horizontino 2. Ontem, Portuguesa 3, Botafogo 2. O jogo foi no Pacaembu. Limeira, Inter 1, São Bernardo 2. Neoquímica, Corinthians 2, Noroeste 1. Na Vila, Santos 3, São Paulo 1, foi de virada. Em Rio Claro, Velo Clube 0, Mirassol 1. Hoje, Água Santa 0, Ponte 1 e Guarani 1, Palmeiras 4. Então é o seguinte... Grupo A, Mirassol primeiro 15, em segundo Corinthians com 15, em terceiro Inter de Limeira com 4, em quarto Botafogo com 3. No grupo B, em primeiro Santos com 7, em segundo Guarani também com 7, eles empatam em número de vitórias, em saldo dá -1, gols pró da Santos. Então, primeiro Santos com 7, Guarani em segundo com 7, em terceiro Portuguesa com 5, em quarto Bragantino com 4. No grupo C, o São Paulo tem 10, Novo Horizontino tem 9, Noroeste tem 6 e Água Santa tem 4. São Paulo tem um jogo a menos, tá? E no grupo A, a Inter de Limeira, terceira colocada com 4 também, tem um jogo a menos. E no grupo D de dado, São Bernardo dispara com 15, em segundo Palmeiras 11, em terceiro a Ponte com 9, em quarto Velo Clube com 4. Hoje estariam classificados Mirassol e Corinthians, no grupo B, Santos e Guarani, no grupo C, São Paulo e Novo Horizontino, no grupo D, São Bernardo e Palmeiras. A Ponte ficará de fora. Estaria rebaixado hoje Inter de Limeira e Botafogo, mas um detalhe, a Inter tem um jogo a menos, né? Porque, olha, os últimos aqui, Velo Clube tem 4, Bragantino 4, Água Santa 4, depois é que vem a Inter de Limeira com 4, nos critérios de empate, a Inter fica aí na 15ª com 4, depois vem o Botafogo com 3. Então, bom, só para entender o regulamento, classificação geral serve para apontar os dois serão rebaixados depois de 12 rodadas. O paulista da Série A2, quem manda é o Quinzão de Piracicaba, hein? O Bola está todo feliz aí. Antes, porém, hoje, Supercopa Rei. A final foi no Mangueirão, não descobriu o público do Mangueirão.
lotado, 3-1 deu Flamengo na cabeça. Destaque para Bruno Henrique, que fez 2 gols. Foi assim, 12 minutos, Bruno Henrique, Flamengo 1-0. Aí, depois de 3 minutos, muita chuva, muita água. Ficou 1h30 o jogo parado. Quando retomou, Bruno Henrique faz 2-0. Aí no segundo tempo, finalzinho, o Luiz Araújo, 3-0 Flamengo. E também mais pro finalzinho, o Patrick de Paula faz o gol do Botafogo. O destaque foi aí o Bruno Henrique. Então o Flamengo ganha 6 milhões de reais da CBF e mais 6 milhões da Comebol. E o Botafogo ganha 6 milhões da CBF, é dinheiro pra tudo quanto é lado. Mas o Flamengo dobrou na premiação aqui. Lembrando que dia 20 agora tem a final da Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana. Porque hoje reuniu o Botafogo, campeão brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Antes era a Supercopa do Brasil, depois, desde o ano passado, Supercopa Rei, em homenagem a Sua Majestade o Rei Pelé. Dia 20, lá na Argentina, no El Cilindro, em Avellaneda, vai ter Racing e Botafogo, em Recopa Sul-Americana. E depois o jogo da volta no Engenhão, no dia 27. Agora sim, a Série A2, a rodada foi essa: Primavera 3, Rio Claro 1, Juventus 4, Ferroviária 3, Ituano 1, São José também 1, Votuporanguense 2, Capivariano 1. Os jogos de hoje: Linense 2, Portuguesa Santista 0, Oeste 0, Grêmio Prudente 3, Taubaté 1, São Bento 0, e agora à noite em Piracicaba 15-1, Santo André 0, gol do Osman. Osman jogou na Ponte. O Gilson Kleina, técnico do Santo André. O 15 é líder com 16, em segundo Oeste com 12, em terceiro Primavera com 12, em quarta Ferroviária com 9, em quinto Taubaté com 9, em sexto São José com 9, em sétimo Capivariano com 9, em oitavo Ituano com 9. São 8 que vão se classificar depois de 15 rodadas, tá? Hoje estariam rebaixados Santo André e a Portuguesa Santista. Que coisa! Campeonato Paulista da Série A3. Tivemos ontem, olha o Comercial, último colocado, seria rebaixado, o que é isso? O Botafogo é o último do Paulistão e o Comercial é o último da Série A3. Ê, Ribeirão Preto! Comercial 1, União São João 3, isso ontem. Sertãozinho 1, Rio Branco 2, Catanduva 3, Suzano 1, Lemense 1, Francana também 1, Bandeirantes 0, Itapirense 2, Marília 2, 15 de Jaú 1. Hoje tivemos São Bernardo 1, Desportivo Brasil 0 e Monte Azul 4, Rio Preto 0. Marília líder com 12, em segundo Catanduva 12, em terceiro Rio Branco com 11, em quarto Rio Preto com 10, em quinto Monte Azul com 9, em sexto União São João com 8, sétimo Sertãozinho com 7, oitavo Francana com 7. São 8 que se classificam depois de 15 rodadas. Estariam rebaixados para quarta divisão paulista hoje, Desportivo Brasil e o Comercial de Ribeirão Preto. Olha, a quarta divisão, como destaque, tivemos ontem, lá em Osasco, Audax 0, Paulista 4. Um tal de João Choco fez 2 gols pro Paulista. Perguntei pro CH, quem que é João Choco? Já é ídolo em Jundiaí já, tá? E hoje, União Barbarense 2, São Caetano 4. Será 4, São Caetano e Paulista, que coisa, hein? Olha, girando aqui pelo Brasil no Carioca, ontem Vasco 2, Volta Redonda também 2, 2-2, esse jogo foi em Cariacica, Espírito Santo. O Vegete fez os 2 gols do Vasco. No Maracanã, estamos no intervalo de Fluminense 0, Boa Vista 0. No Baiano ontem teve Bavi, Bahia 0, Vitória também 0, vitória do Thiago Carpini. No Catarinense ontem, Chapecoense 0, Criciúma 0 e Avaí 3, Joinville 0, né? O Wagner Love fez 2 gols ontem pro Avaí, hein? Muito bem. Tivemos hoje, lá no Catarinense, Santa Catarina 2, Figueirense também 2. Só tomar uma aguinha. Só levantando isso. Aos ouvintes da Bandeirantes, só uma aguinha aqui. Então, Santa Catarina 2, Figueirense 2. No Campeonato Gaúcho, deixa eu ver aqui, Campeonato Gaúcho, ontem, Grêmio 5, São Luís 0.
E pelo Gaúcho jogando no segundo tempo, Inter e Avenida 0-0. No Campeonato Goiano ontem, Inhumas 0, Atlético Goianiense 4. O Caio Dantas, ex-Guarani, fez um gol. Hoje no Clássico deu Vila Nova 1, Goiás 0, gol de Emerson Urso. No Campeonato Mineiro ontem, em Nova Lima, Vila Nova 0, Atlético Mineiro 1. Gol do Hulk. Hulk não marcava 12 rodadas. Ontem, a sensação do Campeonato Mineiro é o Atlético de São João del Rei. Ontem, Atlético 3, Tombense 1. O Atlético vai disputar a Série B. Hoje no Mineirão de virada, Cruzeiro 3, Uberlândia 1. O Gabigol fez o segundo gol e o terceiro gol foi do Dudu, ex-Palmeiras. Quando nesse momento é gol do Internacional, hein? Inter 1, Avenida 0. No Campeonato do Pará, hoje pela manhã, Santa Rosa 2, Paysandu 1. No Campeonato Paranaense, Andraus 1, Atlético 3. Olha o que aconteceu com o Curitiba. Cianorte 4, Curitiba 1. Mas o que é isso? Deixa eu ver se eu conquistei aqui o Campeonato Cearense. No Campeonato Cearense teve Ceará e Barbária. Foi 5-0. 5 para o Ceará, 0 para o Barbária. E ontem, Floresta 0, Fortaleza 1, gol do Iago Pikachu. E ontem no Pernambucano, o clássico Santa Cruz 1, Sport 0. Bem antes do jogo, muita briga, muita confusão. Teve intervenção da governadora de Pernambuco, do prefeito de Pernambuco, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Federal. Foi um horror o que aconteceu em Recife ontem, com brigas e confusão, muita gente indo pro hospital. Lamentável, tá? E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Um abraço, Abimael Costa. Muito obrigado, Abimael. Estava acompanhando aqui Português e Nova Iguaçu, né? Lá no Campeonato Carioca. Foi Nova Iguaçu ganhando de 1-0. Gol de Lucas Cruz. Edu, quem tá jogando no Nova Iguaçu é Vitor Rangel, ex-Ponte. Olha que Deus o ajuda, hein? Vitor Rangel. O nome, claro, me lembro da Ponte, não estava lembrado dele, mas o Abimael me passou aqui, Vitor Rangel. Muito obrigado, viu, Abimael? Um abraço para você, um abraço para o Mike. Alô, Mike! Tomara que você esteja ouvindo. Mandou uma mensagem muito linda através da Cidinha. Muito obrigado, Mike, Deus lhe pague. Uma ótima semana para você, seu pai e toda a família, viu? Fiquei muito contente e vou mandar mais alô para você, tá? É uma pena que foi no jogo da Ponte, foi tão corrido, mas agora registrando aqui o nosso querido Mike, tá bom? Nossa equipe técnica hoje, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, o Danilo Capucci e o Gilberto Sufi no brinco, tá bom? Transmitimos Água Santa 0, Ponte 1 com Roger Williams e aí fomos para o Brinco de Ouro, Guarani 1, Palmeiras 4 com o Batista. Gente, um grande abraço. Muito obrigado você do YouTube. Quem participou ganhou no jogo da Ponte. Quem ganhou foi Paulo Francisco de Campos Elias. Ganhou aí ingressos para o Termas Water Park lá em São Pedro. E durante o jogo do Bugre, após a partida, aqui no apito final, o sorteio deu Gilmar Aparecido Palmieri, que ganhou o cortador de cabelos da Mondial. Mais um kit KTO. Uma ótima semana a todos, muito obrigado você no YouTube, em FM 85,7, nos diversos aplicativos, a todos uma ótima semana. Eu volto quarta, né? Quarta-feira tem Noroeste e Ponte, e na quinta-feira tem Guarani e Água Santa. E domingo que vem, Derby, 16 horas, majestoso, quarta, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu.
Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.